Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pod Discos. Eu sou o Jorge Andrade. Hoje aqui estou com meu amigo aqui, Gleison Alves, novamente, para falar mais de um disco dos anos 60. Fala aí, Gleison, como que tá as coisas aí? Fala pessoal, tudo bem? Cá estamos nós, mais uma vez. E hoje tema especial, né? Estamos falando dos grandes hoje. A gente só tem gente grande no assunto. Exatamente. Então, agora falando dos Rolling Stones, essa banda que para mim, de certa forma, é um pouco subestimada por alguns certos motivos que eu vou explicar o porquê. E o disco em questão é o Out of Your Heads. E nada melhor de falar Rolling Stones com um cara que para mim é um dos maiores fãs, se não o maior fã dos Stones aqui no Brasil, né? Enfim, é o grande Carlos Gobato do canal Is Only Rock and Roll, que, né, não é por pura coincidência esse nome também, né? Então, se apresente aí, Carlos, para todo mundo. É isso aí. Primeiramente, obrigado pelo convite aí de vocês, né? Bem bacana estar participando aqui com vocês. Não é muito da minha praia participar de podcast também, então eu posso ficar um pouco nervoso aqui, porque o podcast tem aquela áurea mais informativa, né? Apesar do entretenimento, levar informação para as pessoas, então a gente tem que tomar um certo cuidado. Até a nossa audiência merece saber da borrada que eu fiz, a gente estava comentando aqui em off, né? Não sei porque eu achando que o convite era para falar sobre o Rolling Stones Now. Aí eu passei os últimos 2 dias escutando o Rolling Stones Now, né? Que é o disco anterior a esse daqui dos Estados Unidos. Estudei, li resenha e tudo, mas aí é bom que a gente vai de improviso mesmo, né? E o Out of Your Heads é um dos discos grandes dos Stones, assim. Já diria o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Agora não tem pra onde fugir, né? Então, mas prazer aí, um privilégio estar participando com vocês. Fico muito feliz aí que chegou a esse ponto, né, de estar associando meu nome com a banda aí, né? E eu tenho uma opinião bem parecida com a sua, porque apesar dos Rolling Stones serem uma banda gigante, talvez a mais longeva aí, eu acho, de certas maneiras, também subestimadas. Quando você entrar nesse assunto aí, a gente desenvolve um pouco mais. Obrigado pelo convite aí, é um prazer estar participando. É um prazer estar contigo aqui. Eu que agradeço, e eu vou explicar um pouquinho antes até de perguntar, enfim, mas... Porque, assim, o Rolling Stones é uma banda muito de hits. Todo mundo vai conhecer os hits deles. Jump Jack Flash, Brown Sugar e por aí vai. Mas, assim, o pessoal só tenta resumir o Rolling Stones apenas a isso. Tipo, não, Rolling Stones é banda de hits, é banda de coletânea. Você pega as músicas ali e faz uma coletânea. O resto esquece. Eu acho que não, porque o Rolling Stones tem muita música que você vai ouvir que não são tão conhecidas, mas são muito boas. Que são boas pra caramba. Claro que pode ter umas coisas que eu não curto tanto, enfim, mas também porque uma banda com uma carreira tão longa como essa, né, com mais de 20, por aí vai, né? 20 discos, se não me engano, eu acho. Tal. Mas... 26, ó, quase 30 já. Então, assim... É difícil manter o mesmo nível, mas, assim, eu gosto, assim, pelo menos a maioria dos discos Stones, assim, tem muita coisa boa ali, escondida ali nas 7 chaves, né? Pelo menos pro público, então, assim, tem essa questão. Mas eu vou perguntar para você, Carlos, como você conheceu o Rolling Stones e o disco Out of Your Heads? Como que foi a sua primeira audição a esse disco? Certo. Primeiramente, só para pegar o gancho aí que você falou da questão do lado B, eu acho que tem essa questão, né? As músicas lado B dos Stones, por exemplo, eu quando comecei a ouvir música, já antecipando um pouco a pergunta que você me fez, era numa época ali que eu tinha internet discada em casa, né? Então eu conhecia ali o AC/DC e fui pegando outras bandas e tal, comecei pelo hard rock, depois um rock mais clássico, e eu ia fazendo pastas dentro do computador com o nome da banda e com algumas músicas que eu conseguia baixar em MP3, só que não eram álbuns completos. Eu pegava aquelas músicas que o YouTube ia recomendando, que eram as mais visualizadas, e baixava, né? Então, durante muito tempo, né, basicamente do álbum Out of Your Heads, eu conhecia 2 músicas, Satisfaction e The Last Time. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela. E o álbum mesmo, só fui conhecer bem mais adiante. E também quando eu fui começar a me aprofundar na discografia dos Rolling Stones, aí veio esse choque do que você falou, né? Nossa, os hits são muito bons. Jumping Jack Flash, Sympathy for the Devil, Give Shelter, eu adoro. Mas tem tanta música lá do B assim que as pessoas não conhecem, né? Por exemplo, uma música como Time Waits for No One, que é lá do álbum Stone Rock and Roll, uma das melhores músicas de todos os tempos. E quem não é fã assim da banda mesmo não passa desapercebido, sabe? Então acho que tem essa questão, né, das músicas lá do B, o pessoal não dá tanto valor. E pra muita gente que não é tão fã dos Rolling Stones, é meio que como se a banda começasse no Beggar's Banquet, né? Os Stones, na verdade, a estreia em 68, começa a carreira no Beggar's Banquet e vai indo, né? E quando, na verdade, não. Essa fase preliminar aí dos anos 60
é muito boa, né? É uma fase que, obviamente, a banda ela tá muito menos com a cara que veio a se tornar os Rolling Stones, e tá uma banda muito mais fazendo referências às outros artistas, né? Os covers de blues sempre presentes e tal, né? Então ela estava ainda formando, digamos assim, a sua identidade sonora, visual e tal. Mas tem essa questão também. Eu acho que as pessoas têm que lembrar que existe aqui, né, esse box aqui, ele traz esse começo de banda, né? Antes do Beggar's Banquet, do Der Satanic pra trás, tem muita coisa, e muita coisa boa, que vale a pena ser citado, principalmente para quem curte blues, para quem curte música americana ali, enfim, o rock dos anos 50, vai ouvir isso daqui, vai adorar, porque os Stones faziam isso com maestria. E como eu conheci os Stones, eu até brinco, né? Já falei outras vezes no canal, não tem uma grande história sensacional assim, né? Foi nessa pegada, conhecendo rock, você vai ouvindo bandas, vai selecionando ali. Só que quando parei para escutar os Rolling Stones, aí foi diferente. Foi aquela que eu não consegui parar só naqueles hits e fazer a pastinha com 2, 3 músicas e tá tudo bem, vamos pra próxima. Os Stones me chamaram mais atenção a ponto de ir buscando mais e mais álbuns, né? Então isso aí foi por volta de 2011, 2012. E quando era ali, em 2012, foi um momento muito importante para mim, porque eles lançaram aquela coletânea de 50 anos, né, que tem aquela cara do gorila, né, a GUR, que tem um CD triplo. E eu lembro que na época lá, a gente acompanhava muitos sites, tal, publicações, o UOL fez um infográfico com todos os discos da carreira, saíram 2 músicas inéditas, com videoclipe e tal, e aquilo ali me marcou bastante também. Eu acho que a partir desse disco, essa coletânea de 2012 em diante, foi só crescendo e ficando cada vez mais fanático pela banda. Mais ou menos assim. Vai, legal. Inclusive, falando em lado B, assim, dos Stones, por exemplo, a gente fez um episódio de Love Songs, melhores baladas, e foi citada a Memorial Motel, do Black and Blue, por exemplo, que é uma excelente música também, inclusive. Black and Blue, inclusive, tá ganhando uma edição agora deluxe, né? Fazer eu gastar dinheiro também, ainda tá até em pré-venda na Universal Music. Pô, isso aí... Não, pior que não, cara. Eu não vi, não. Acho... Já viram que tem as edições duplas, né? Que eles estão lançando o Tatuyu duplo, o Gold Sad Soup duplo. O ano que vem, em janeiro, parece, ou é fevereiro, vai sair a do Black and Blue também. Do Black and Blue não cheguei a ver, não. Mas é aquela história, né? Sempre tem alguém que vai ter que gastar dinheiro. Já descobrimos aqui quem vai ser. Até aquele vinil Zootrope, sabe? Aquele vinil que tá na moda agora, que tem um monte de desenho, que até essa edição aí vai ter. Nossa senhora, nem se conta, nem Jesus. Enfim, mas... Então, fala aí você, Gleice, então a sua história com os Stones e em relação também ao disco War of Your Heads. Cara, eu tava ouvindo o Carlos falando aqui, e assim, eu sei que você também é jovem, então eu tava olhando a minha imagem e me faltaram cabelos brancos, porque eu vou muito mais para trás, tá? Eu tenho três pontos aqui para dizer como que eu conheci Stones. E aí vocês vão entender por que eu tô falando dos cabelos brancos que não me aparecem, né? O Carlos falou ali em baixar MP3, eu passei por essa fase. Eu lembro de você fazer as pastinhas e tal, baixar por música, não por disco e tudo mais, mas eu sou um pouquinho antes disso, né? Eu sou lá da época do cassete, né? Não sei o quê. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu lembro de conhecer Stones, a novela Vamp, que é lá do começo da década de 90, que tinha uma versão de Sympathy for the Devil, que até hoje, para mim, é a minha música preferida dos Stones, disparado. Eu não consigo não gostar dessa música, não consigo enjoar dessa música. Então, é o primeiro ponto. Outra coisa que eu me lembro de Stones, tocava muito Satisfaction no rádio. Né? Meus pais costumavam ouvir rádio, então, assim, tocava direto, né? Era referência de Stones. Claro que eu levei muito tempo para saber o nome da banda, o nome da música e linkar uma coisa na outra. Mas são as referências que eu tenho. E eu lembro que quando os Stones veio para o Brasil primeira vez, se não me engano, 95, alguma coisa assim. Acho que 90 e... Eu não lembro exatamente de 94, né, 94, o Hollywood Rock foi em 95, acho, se não me engano, o que vem depois, acho que é 95. Acho que é alguma coisa assim, né? Então, assim, para ver como eu tô falando de coisas antes do que o Carlos falou. Né? Então eu lembro que passava muito na Globo a propaganda do show dos Stones e tocava muito Start Me Up na propaganda. Tanto que eu associei Start Me Up ao Voodoo Lounge. Depois eu fui descobrir que não tem nada a ver, que Start Me Up é bem anterior ao Voodoo Lounge. Mas assim, em 95 eu tinha 12 anos. Então eu ainda não tinha muita referência e não acompanhava tanto rock.
Mas são as primeiras referências, as primeiras coisas que eu lembro dos Stones. E depois eu fui buscando, fui conhecendo. O Out of Our Heads eu fui conhecer muito depois. Né? O disco como um todo eu fui conhecer muito depois. Mas eu fui conhecendo os clássicos, é aquela história, né? Fui conhecendo os clássicos, depois eu fui conhecendo alguns lados B, fui conhecendo alguns discos. Conforme eu ia conhecendo outras bandas também, acabava linkando com alguma coisa, eu ia buscar para ir conhecendo, até que um dia eu peguei a discografia de cabo a rabo para ouvir em sequência, para ir descobrindo um pouquinho mais sobre o que tem nos Stones. Sempre gostei, sempre me chamou atenção. Nessa daí, durou uns 3 meses. Durou tempo, até porque assim, né, não era fácil de você conseguir acessar, né, não é igual hoje. 2, que também não dava para ouvir em sequência, né, você tinha que ouvir algumas coisinhas, aí você, né, quando tinha outro tempo eu ouvia mais outras coisas. E aí eu conheci os discos, eu fui comprando alguns pontuais, até o Carlos mostrou ali a caixinha que ele tem, eu também tenho essa caixa, então eu fui conhecer um pouquinho mais, e me chamou muito a atenção essa primeira fase dos Stones, que é muito mais blues, e eu gosto muito disso. Esse som que eles fazem, uma coisa que me chama muita atenção, e eu vou acabar comentando depois de novo, é o fato do Mick Jagger tocar gaita. Eu adoro o som da gaita. E são poucos os que sabem fazer tão bem. Assim, caras que eu vi tocando, que são mais do rock, né? Foi ele e Steven Tyler, que eu me lembro, assim, de cabeça. Então, cara, é uma coisa que me chamou muita atenção. E Stones não é só isso, né? Eles conseguem trazer muita coisa. Eu sou apaixonado pelo Blues and Ensemble que eles lançaram depois, coletânea só de blues. Por quê? Porque voltou lá atrás no que eles gostavam, e eles sabem fazer muito bem isso. Então, cara, vamos dizer assim, tem vários temperos ou tem vários estilos ali dentro dos Stones que você consegue gostar de cada fase conforme o teu momento. E eu acho que para mim é mais ou menos isso. Se for analisar assim, por aí realmente é bem que isso mesmo. Eu sei, inclusive... eu sou o tiozão aqui da galera, né? Tá bom. Não, eu ia falar dos Stones, né, porra? Aqui é todo mundo jovem até, né? Pra tá falando dos Stones aí. Só quem recém chegou. Eu acho que se somar nós 3 aqui não dá o Mick Jagger, hein? Não dá, né? Não pô, dá. 17, aqui, o Gleice tem quanto? Tá com 40 já? 42. O Carlos tá quanto? 29. Porra. Faz a conta aí, deixa que o pessoal faz a conta. 29, 42, 63... Tô falando, não pega, assim, bate na trave ali. Pois é. Bate na trave. Bate na trave mesmo. Enfim, mas... Sabe o que é interessante também, João? Só pra não esquecer, a gente tá falando de um disco que tá aí, completou esse ano 60 anos de lançamento, né? E a gente falar de um disco com 60 anos, e essa banda que a gente está se referenciando ainda está nativa e lançando material, e existem rumores de talvez lançar um novo álbum ano que vem, uma nova turnê, é um negócio assim raríssimo, né? Eu não sei se existe outro caso, para ser bem sincero, que eu me recorde, não. A gente tá falando de uma banda, lançamento de um álbum 60 anos, e essa banda tá em atividade ainda. Tudo bem que não, claro, não com todos os seus membros originais, mas tem 2 caras que estão aí ainda, levando o legado da banda adiante. Poucos, né? Acho que talvez, quem? Deep Purple só? Vamos lá. O primeiro do Deep Purple é 68, né? Então, pegar o estreia é mais tarde ainda. Considerando como banda, né? Porque se poder fazer, o Paul McCartney. O Paul McCartney tá em fase solo, né? Como banda, acho que Rolling Stones é praticamente o único ali das... Sim. De 60, 60 não tem muito não, né, hoje em dia. Por exemplo, você pega, eu penso mais nos anos 70 mesmo que tem, sei lá, você pega os ZZ Top, por exemplo, que tá continuando até hoje. 70 você tem uma galera ainda, você tem o Aerosmith querendo voltar, tem o Rush voltando, tem, assim, tem gente pra caramba aí. Essa galera dos anos 60, igual Stones e The Who, tá na faixa de 80 anos de idade já, né? Então é muito incomum os caras estarem tocando aí. The Who que já tá quase fazendo, tudo despedida já, né? Pelo que eu sei, né? Sim. Parece que sim mesmo. Se é a turnê de despedida verdadeira ou falsa, eu não sei, né? Vamos saber mais, né? Porque se tem uma coisa que daqui você tem que ter dúvida. Tá, o que é verdadeiro? O do Ozzy do Sábado foi verdadeiro? Ok. Mas, por exemplo, você pega uma banda tipo com um Kiss, por exemplo.
Tava demorando, Você sabe, porque tinha que entrar nessa roda. Mas é que assim, se a gente parar pra pensar nessas bandas atuais, todas as turnês são turnês de despedida, porque a gente não sabe se os caras vão conseguir vir pra uma próxima. Pois é, né? É verdade. Você pensa assim, o próprio Paul McCartney, é a última vez que ele vem, mas daí ele consegue vir mais uma, é a última vez que ele vem, mas daí ele consegue vir mais uma, é a última vez que ele vem. Você tá sempre naquela de que é a última vez, né? É verdade. Olha, não me surpreenderia se o Ozzy desse um jeito também, não, de aparecer de alguma forma e fazer alguma aparição e o morto-vivo Ozzy aí nos palcos. Holograma, né? Holograma. Parar, né? Essa que é a verdade. Os caras não precisam mais de tudo. Tem muita gente que fala que é por dinheiro. Eu acho que certas bandas já superaram em muito essa fase de ser pelo dinheiro, entendeu? Os caras precisam disso pra viver. Você vê claramente os caras como os Stones, do The Who, os caras necessitam estar no palco, né? Sim, você vai fazer o quê? Você vai ficar em casa, balançando na cadeira? Exato. Não é dos caras. Atrofiando. Pois não tem como. É verdade. Por exemplo, é que nem o Sepultura, por exemplo, agora. Por exemplo, o Sepultura, que já é uma banda bem mais nova do que essas aí que a gente citou, sei lá, vem fazer show, sei lá, em Brasília. Beleza, né? Aí vem fazer um outro. Aí vem fazer um outro, vai fazer o outro. Mano, daqui a pouco vai estar tocando pela 30ª vez, cara. Entendeu? Então, assim... Então, esse é o lance. Pra tocar no Rio, beleza. Uma ou duas. Depois vai tocar na outra vez. Aí você não sabe se vai acabar ou não, né? Entendeu? Então, aí... porque a gente já falou isso uma vez, eu acho. Acho que foi no episódio do Slayer, se não me engano. Isso aqui... Porque às vezes tem banda que, assim, tem uma galera que não vai conseguir aguentar. E os caras pensam, olha... Pra não me acabar todo, vou anunciar uma turnê despedida. Daqui a alguns anos eu posso voltar aí com uma outra turnê, mas talvez não fazer toda hora turnê. Tipo assim, não vai ser passar pelo mundo todo, talvez, eu acho. Então, que o erro, talvez, né? E aí que é uma interpretação minha. Quando você fala em turnê de despedida, todo mundo entende que é a tua última vez. Que você vai parar, que você não vai mais fazer. E às vezes o que os caras deixam, falta explicar um pouquinho melhor, é assim, a gente tá fazendo uma despedida de um modo geral, vamos dizer assim, do mundo inteiro. A gente vai começar a fazer coisas mais pontuais. E ninguém fala isso. Vamos começar a fazer coisas mais pontuais, então não vai mais ter essa turnê grandiosa que passa por todos os lugares. E aí, o que fica pro fã? Beleza, os caras estão tentando arrecadar uma grana aqui, e daqui a pouco eles vão vir de novo, e aí a galera vai pagar tudo de novo. E aí soa mal, né, quando acontece esse tipo de coisa. Os próprios Rolling Stones do século XXI basicamente foi isso, são intervalos, né, então teve as turnês do Voodoo Lounge, do British Babylon, que foram gigantes, cansativas pra caramba, depois os caras iam ali, 40 anos, aí faz uma turnê só na Europa, aí para, aí depois Bigger Bang, aí faz uma turnê mundial, para um pouco, aí só vai voltar lá pra 2012 com 50 anos, aí depois o Blue Lonesome, depois o Hackney Diamonds, e só passou pela América do Norte, e, se eu não me engano, um pouquinho de Europa, que eles vão tentar retomar no ano que vem. Então, contando essa pausa, que também não aguenta, né? Tem como viver na estrada mais essa altura do campeonato. Exatamente. Mas falando que, obviamente, minha relação com os Stones é bem menor que vocês dois, aí vou ter que resumir um pouco. Mas, assim, demorei pra escutar, vou dizer, os Stones. Eu acho que, assim... É uma banda que, assim, eu sempre lembro de ter ouvido de nome, claro. E falando de Kiss novamente, lembrei, obviamente, do Thousand Man, que é a regravação lá do The Satanics, né, obviamente. Que, inclusive, eu gosto até mais do Kiss do que da original, até, falando isso. Mas assim, teve algumas outras que eu lembro de ter ouvido. Eu lembro de ter ouvido 19 Nervous Breakdown, eu lembro de ter ouvido um pouco dela, mas não sabia que era os Stones, enfim. Aí depois eu fui vendo assim, meu pai ficava tipo assim, você tem que escutar o Rolling Stones, tem que escutar o Rolling Stones. Eu fiquei tipo assim, tá. Aí depois eu fui ouvir os discos assim, de boa e tal. Falei, realmente tem algo bacana ali e tal. Aí eu fui gostando mais, hoje eu gosto pra caramba. Assim, eu gosto até mais dessa fase do Beggars Bank, acho que eu diria do Aftermath pra frente. Não é nem Beggars Bank, eu diria do Aftermath pra frente até. Porque tem mais aquelas músicas que eu gosto mais, enfim. O próprio Between the Bottles é muito bom, então, enfim. Mas o que tem pra trás realmente ainda tem coisa boa ali. Não dá pra falar que não é ruim, não. É mais uma questão de preferência. E como, por exemplo, esse disco aqui também tem muita coisa que você escuta lá do B, assim que... Por exemplo, a pessoa que ela vai pegar esse disco, ela já vai olhar já em Satisfaction. Você pegar a versão americana. Ela já vai olhar já só essa música. É tipo assim, a Satisfaction e outras. Não tem uma outra música que seja assim, entendeu? Então, eu acho que
só depois que você vai ouvir o disco, e tem até você vai, dependendo, assim, do quanto você ouviu, o Satisfaction pode até enjoar um pouco, e você preferir ouvir as mais menos lembradas, digamos assim. Então, acho que tem assim, esse lance também, eu acho. Pelo menos pra mim. Então, eu só vou falar aqui da ficha técnica, resumidamente. Né, o War of Your Heads, ele é o terceiro álbum de estúdio da banda na discografia britânica e o quarto na discografia norte-americana, né? E lançado em 1965. Por causa do Now, né? Por causa do Now, que tava aqui me atualizando na cabeça. Exato! Maldito! Enfim. Foi lançado nos Estados Unidos em 30 de julho pela London Records e no Reino Unido em 24 de setembro pela Decca Records. Gravado entre 2 de novembro de 64 até 1965, produzido pelo Andrew Long Oldman, né, que a versão americana, como a gente falou, isso aí, exatamente. A versão né? americana, vai falando aí. Então, a versão americana que é uma mistura das músicas gravadas ao longo de 6 meses, incluindo The Last Time, né, que é bem conhecida, e também a canção que realmente alcançou o número 1 das paradas, que é Satisfaction. E, assim, 6 músicas foram depois incluídas na versão britânica. E já a versão inglesa, primeiro que eles lançam com a capa desse disco aí, exatamente. Basicamente que virou a capa desse disco aqui, né, o December's Children. Essa aqui. Só que um outro ângulo, né, porque essa aqui essa aí tá mais de longe, essa aqui tá mais de perto, né. Exato. Então... Verdade, eles só puxaram a foto pra diferenciar, pra não dizer que é a mesma, né? Pra não dizer que é a mesma capa. E só como curiosidade, até o 8º álbum, que é o The Satanic Magic Request, todos eles, a capa, são fotografias da banda, né? Que era algo muito comum pra época, Beatles, tudo não tem nada de conceito, de imagem, não. Fotografa os caras aí, pega algum take aí e às vezes até repete, né, no caso dos Stones. Vê qual foto tá sobrando ali que a gente não usou em nada, que ficou melhorzinho e põe na capa. Exatamente. E aí que ela foi lançada em menos de 2 meses depois, que tinha essa capa diferente aí, e além de trazer algumas outras inéditas, tipo a Heart of Stone, né, eles não incluíram os singles, que era tipo Satisfaction, por exemplo, ficou de fora. Ela só era como single apenas, né, e tinha mais regravações, assim, né, nessa versão inglesa aí, né. E na versão britânica, que foi o Heart of Stone, sabe o que tem de engraçado nessa música? Qual? Ela saiu primeiro em outro disco americano. Vamos ver se o Rolling Stones Now. Aí pegaram, como a música foi muito legal, ficou de fora do catálogo britânico, eles falaram, não, essa música tem que estar no Out of Our Heads britânico. Não fazia sentido colocar no Out of Our Heads americano, porque ela já tinha saído nesse anterior. Mas aí colocaram lá no britânico. Olha aí. Já que vocês que estão assistindo a gente, estão ouvindo, vocês que estão assistindo a gente, estão ouvindo, saibam que hoje o tema é Out of Our Heads e Now. Exato. Nós vamos falar do Now o tempo todo. Eu vou forçar a barra. Vai ter que mudar o nome do episódio, vai ser Now e Out of Your Heads ao mesmo tempo. Exato. Então, tumultuando. Aí, primeira vez no podcast, tumultuando. Já chegou chegando, então, é isso aí. Senta, deita na poltrona e fica tranquilo. Enfim. Inclusive aqui, o Out of Your Heads tornou o primeiro álbum dos Stones a chegar ao número 1 das paradas dos Estados Unidos, atingindo platina. E depois, né, depois de setembro, ele alcançou o segundo lugar das paradas britânicas, vendendo menos apenas do que o disco Help dos Beatles, que é do mesmo ano, inclusive. E aí, em 2013, a edição americana foi listada como o número 114 na lista da revista Rolling Stone dos 500 maiores álbuns de todos os tempos. Então, tá aí muito baixo, não gostei. Abaixo, mas tá em 100º lugar, 103º lugar é brincadeira, né? Aqui tem outros da banda melhores que aparecem mais na frente, né? Pois é. Exatamente, enfim. Aí, já falando aqui da formação aqui desse disco, temos Mick Jagger, vocal principal, vocal de apoio e gaita, também, e pandeiro também, né? Keith Richards, guitarra elétrica, back vocal e violão. Brian Jones, guitarra, violão e gaita, e piano e órgão.
Bill Wyman no baixo e o saudoso Charlie Watts na bateria. E também você contar o Brian Jones, que já é do Clube dos 27, né? Conhecido, enfim. Mas eu te pergunto então, Carlos, aí você pergunta isso aí para todo mundo. Para você, tem alguns dos integrantes que se destacam mais aí? Para vocês, tem algo mais a dizer? É difícil falar de quem se destaca mais, mas assim, eu vou dizer um que eu acho que é um dos mais subestimados da história do rock. Ele fazia uma baita diferença para a banda, que é o Bill Wyman, o baixista, né? Embora nesses discos primeiros aqui, muito mais retão ali, a base, tudo, até por uma questão da sonoridade mesmo do blues, né? Depois ele vai se destacar um pouco mais. Mas eu acho que a cozinha dos Stones, e eu até pensando esses dias aí, eu pensei da seguinte maneira. Nos Beatles, a cozinha, né, baixo e bateria, ela tá mais ou menos na mesma sintonia aqui, na mesma medida dos outros membros, do George Harrison e do John Lennon. Então é uma coisa meio que uniforme. No The Who, o John Entwistle e principalmente o Keith Moon são extremamente explosivos, né? Então eles estão aqui em cima, e a banda já é aqui em cima, e eles estão aqui. E nos Stones é o oposto, né? As guitarras e o vocal estão aqui em cima, e a cozinha é sempre muito discreta, porém muito importante. Então que o Charlie Watts, sendo inclusive um baterista de jazz e tudo, né, que marca muito bem o tempo ali, o compasso, tudo. O Bill Wyman, que tem linhas de baixo muito criativas, né, que não são tão complexas assim de repente, mas que você percebe ali alguns detalhes, se você parar para reparar, que fazem todo sentido na música. Por exemplo, a própria música Satisfaction, que a gente vai falar com mais calma daqui a pouco, você tem ali meio que, eu não sou músico, né, então não sei falar, apesar de ter um baixo aqui e brincar de vez em quando, mas me parece que ele faz meio que um contratempo ali, a guitarra tá fazendo o riff, e o baixo tá fazendo esse riff aí de uma maneira parecida, mais grave e tal, né? Então são alguns detalhes que tem ali que eu acho que os dois colocam o tempero deles muito bem na música dos Stones. Então claro que o destaque, se a gente for falar, quem chama mais atenção é Mick Jagger e Keith Richards. Nesse período, o Brian Jones ele é muito influente, tanto que ele toca um monte de coisa, ele toca harmônica também, tem a gaita, ele toca slide guitarra e tal, multi-instrumentista. Tem o Ian Stewart, que é um cara que quase não é acreditado, mas que é o sexto elemento dos Rolling Stones aí nos pianos, né? E tem a cozinha dos Stones. Mas eu diria que o Bill Wyman e o Charlie Watts, eles merecem mais reconhecimento, ainda mais esses primeiros discos, assim, mais puxados pro blues. Eles fazem uma marcação de tempo, assim, eles conduzem a música de uma forma que não parece que eles são tão importantes. Mas se você tentar imaginar sem eles ali, não funcionaria tão bem. Então meu destaque vai para os dois. Eu te pergunto então, Carlos, para você, o Rolling Stones talvez seja a primeira banda que tem essa figura do vocalista com guitarrista que é bem marcante na banda? Acho que sim, porque dos Beatles os dois tocavam guitarra, né? E enfim, o Paul toca baixo e o Ringo que fica lá pra trás esquece. Eu tô pensando aqui no George Harrison, né, do guitarrista, verdade. Tem mais uma dinâmica ali com o baixista. No The Who vai vir um pouco depois dos Stones. Então Stones dá pra se dizer que acho que sim, a primeira banda que teve esse tempero aí, né, de um guitarrista e de um vocalista ali, fazendo duelos no palco e tudo, né, meio que disputando até pra ser o centro das atenções. O Aerosmith soube copiar isso muito bem, né, embora acho que eles nunca tenham admitido isso diretamente, mas nota-se claramente que tem ali referências muito claras, né, do Steven Tyler com Mick Jagger e tal, né, principalmente. E nessa relação com o John Perry ali. Então é uma coisa que influenciou muito, sem dúvida nenhuma. O primeiro disco do Aerosmith, cara, o Steven Tyler querendo ser Mick Jagger. Você percebe isso? A voz de Steven Tyler é totalmente diferente do que depois você vai ver depois, por exemplo. Nem parece que é o mesmo cara, inclusive. Mas, enfim, aí eu te pergunto, Gleison, o que você acha, qual o membro que se destaca mais, né? Além dessa dupla, né? Aí também, falar um pouco. Bom, primeiro pegando o gancho do Carlos ali, questão baixo bateria, eu enxergo que até hoje, na verdade, é muito isso, né? Você pega sempre o vocalista e o guitarrista como principal referência, e é como se colocasse uma cortina e deixa o baixista e o baterista lá para trás, né? Ninguém dá muita atenção, a menos que o cara seja muito extraordinário, né? Você tem poucos nomes de bateristas lembrados hoje, com um pouco mais de referência, talvez quando se fala em bateria se fala em Keith Moon, se fala em John Bonham, mais recentemente o Dave Grohl também acabou sendo uma referência para bateria, só que daí, claro, ele acabou pulando para a parte da frente do palco. Como baixistas, você ouve falar de pouca gente, talvez ali você vai ter o Sting como
principal baixista que eu acho que se ouve falar, ele e o Geddy Lee, né? Não tem muita gente que se fala tanto como referência. E aí, quando você parte para os Stones, eu acredito que a própria banda vendeu essa imagem Jagger Richards, né? Então, eles meio que criaram isso e deram como destaque, porque mesmo quando você tem um segundo guitarrista, como o Brian Jones, você tem o Mick Taylor, você tem o Ron Wood, mas eles são sempre tipo Jagger Richards e fulano, e, né? Eles são sempre um segundo capítulo na composição, né? E aí, claro, eles acabam roubando a cena. Para mim, assim, eu tenho um apreço muito maior pelo Keith Richards. Eu gosto muito dele, eu aprendi a gostar dele com o tempo, né? Então, normalmente, quando se fala em destaque, eu sempre fui um cara muito de ouvir o vocal da música e tudo mais, mas eu sempre, quando se fala em Stones, meu destaque sempre acaba sendo o Keith Richards. Cara, é aquela coisa, se você vai falar dos destaques, obviamente, do Mick Jagger e do Keith Richards, é meio batido, esperado. Né? Batido, exatamente. Jogar, chegar com o jogo ganho e querer fazer um gol sem goleiro. Você quer falar qual o destaque do disco do Queen? É o Freddie Mercury. Tá, qual é o maior destaque do, sei lá... Do Nirvana. Enfim, né? Tipo assim, pega um maior destaque do AC/DC, é o Brian Johnson e o Angus Young, entendeu? Não, sabe? Aí mole, entendeu? E o mais interessante dessa história é que também, assim, apesar deles terem assumido esse papel, o começo da banda é todo Brian Jones, né? Até tem uma biografia aqui, ó, que, pra quem tiver curiosidade, The Rolling Stones, a biografia definitiva do Christopher Stanford. Ele fala dessa questão do recrutamento de todos os membros. Assim, por exemplo, o Bill Wyman, ele é um cara bem mais velho. O Bill Wyman hoje, se eu não me engano, ele tá com 87, 88 anos. Ele era 7 ou 8 anos mais velho que os caras, assim, os caras já eram adolescentes ali, ele já era quase um cara meio velhaco já, né, e tal, e entrou na banda porque ele tinha caixa de som. Então tem todas umas paradas assim, né. O Charlie Watts, pela experiência dele, os caras ficaram insistindo, ele não queria, porque ele era um músico de jazz e tal, né. Então mostra todo esse recrutamento, e o Brian Jones é o cara que organiza tudo. O Brian Jones consegue contratos para ele, o Brian Jones é que coloca anúncio, que vai atrás, que consegue as apresentações dele na BBC e tal. Então é um cara que é o líder da banda, né. E com o passar do tempo, aí o Mick Jagger e o Keith Richards, principalmente pela questão da composição, né, eles vão se tornar o núcleo da banda. E isso aí, com o tempo, vai gerar, obviamente, junto com os abusos que o Brian Jones teve, né, a saída dele da banda. Porque quando ele morre, lá, lamentavelmente, em 69, né, no Clube dos 27, como você já disse, ele já não era mais um membro da banda, né, e há um bom tempo ele já não era um membro tão importante da banda, né. Então, mudou-se esse núcleo aí, né. Começa com o Brian Jones, mas logo o carisma, assim, e até mesmo essa capacidade de compor do Mick Jagger, do Keith Richards, e o funcionamento dos dois como dupla, não deixam espaço para mais ninguém. Eu não sei aqui você que tá com a ficha técnica pode dizer melhor que eu, mas eu acho que aqui na Hora of Our Heads já não tem mais. No início, nos 2 primeiros álbuns dos Stones, tem algumas músicas assinadas como Nankerfeld, que era um pseudônimo que eles usavam para assinar os 5 membros da banda. Então todo mundo era acreditado, né? E aí, com o tempo, isso já foi saindo fora e virou Jagger e Richards, assim como Lennon e McCartney e tal. E lá na frente ia gerar problema com o Mick Taylor também, que não conseguia emplacar as composições dele na banda, por isso que ele saiu depois do It's Only Rock and Roll, né? Então realmente ficou uma barreira intransponível, né? Ou você aceita que são esses caras que comandam, ou não tem como fazer parte dos Rolling Stones. Exatamente, aqui ó, realmente é Nankerfeld mesmo, aqui Playing With Fire, tem algumas ainda nesse, né? The Understand, aí tem a Am I Right, realmente, é tudo meio que isso mesmo. Ó, aqui tem bastante ainda. Aqui realmente mas já tava migrando, né? Porque já começa a mudar um pouco o som, já começa a ser outro destaque. No Aftermath tem alguma ainda, mas é certeza que a partir assim do Beggar's Banquet polarização total ali, domínio dos dois, as composições, né? E quem compõe é quem ganha mais, né? E aí as divisões vão começar a ser diferentes e tal, né? Enfim. Exatamente. Mas assim, eu vou resumir um pouco que pra mim, claro, tirando os outros dois, realmente tanto o Bill Wyman e o Charlie Watts têm as suas importâncias ali, o Brian Jones também, né? Que não dá pra negar. Talvez os Stones, por exemplo, os Stones não teria como ter condição de ter o Keith Moon, por exemplo, na bateria. Por exemplo. Então, não ia nem fazer sentido, né, gente? Mano, imagina se a Eric Clapton já teria
seria manada de elefante a bateria. Não seria... Foi só interessante você falar isso, porque assim, foi até o que o Gleison falou aí, que parece que baterista, para ser bom, ele tem que fazer virada o tempo inteiro. Claro que os bateristas que fazem muitas viradas são bons, são virtuosos e tal, só que o som dos Rolling Stones não pede isso. Imagina Satisfaction, tem que ser aquela bateria pesada, retona, assim, marcando o tempo. Imagina um monte de virada no meio do Satisfaction, não ia fazer sentido, né? Então, realmente, conseguiram recrutar os caras certos pra banda ali. Além de que o Charlie Watts também não funcionaria também pro debut também. Se vice-versa, também não teria como. Não, mas é aquela coisa, cada um no seu lugar, né? Tanto que, dependendo do caso, você muda o integrante, muda o som, muda o estilo. Hoje com certeza, se pegar os shows do Stones hoje, com quem tá tocando bateria, não é a mesma coisa, porque é outro braço, é outra forma de tocar. O cara pode até emular o máximo que ele puder, mas ele não consegue, né? Melhor exemplo que a gente tem de troca de baterista, o Kiss passou por 3 bateristas diferentes e cada um toca de um jeito. Você não consegue manter, só que o Kiss pelo menos consegue se adaptar a esse tipo ao estilo do baterista da vez. O Rolling Stones não dá para fazer isso, não é o estilo deles, né? É outra pegada, é outra forma de fazer. Você tem a questão de que, como é mais puxado para o blues, e acho que isso os Beatles também dá para usar como exemplo, não dá para você querer inventar demais. Você tem que ter uma coisa um pouco mais simples, um pouco mais reta, um pouco mais sem inventar muito, né? Deixa os outros brilharem. Aqui tem que ser assim. Aqui é só no tum-tum-tum. Mas aproveitando que a gente falou sobre isso, quem quer ver o Charlie Watts aqui, cara? O Get Air é um dos melhores discos ao vivo de todos os tempos. Nesse disco aqui, parece que nessa turnê, né, 69 ali, ele falou, eu vou tocar que nem um maluco aqui. E ele tá tocando pesado, cara. É impressionante a fase dos Stones ali, que ele tá com o braço pesado mesmo. E dá pra ver que se ele quisesse, ele conseguiria seguir uma abordagem aqui. Tanto que a versão do Sympathy for the Devil, pra mim, é que é a melhor de todos os tempos, né? Enfim, ele tá macetando a bateria mesmo, né? Mas é uma questão de estilo, realmente, né? Mas é estilo e imagem, né? Por exemplo, a imagem que eu tenho do Charlie Watts, pra mim, de sempre, é aquele senhorzinho de cabelo branco, com o biquinho aqui assim, só fazendo isso aqui. Dando risada do Mick Jagger, né? Não sei se vocês já repararam no show, o Mick Jagger começa a se requebrar que nem um doido, ele começa a dar aquela risadinha de que vai balançar a cabeça, tipo, o que eu tô fazendo? Que bosta, você vai fazer isso de novo. Tipo, que bosta, você já tá com mais de 70 anos e você não para com essa merda. É verdade, tá se quebrando toda aí, pô. Para com isso, porra. Pô, essa cara peles daí, para com isso. Já pra ler a mente dele. É isso, assim, a imagem que eu tenho do Charlie Watts é aquela coisa parada ali, só o sorrisinho e mexendo, e assim, ele mal mexe, ele mal vira na bateria, ele tá ali reto, duro, parado. Pulso aqui, né? Ele mexe o pulso, é um negócio. Ele é muito mais só aqui, nem braço mexe direito, né? É mais aqui. Bateria parece aquele kit da Hello Kitty, né? Aquelas brinquedinhas assim com quatro peças. Como é que é? Do Clube do Bolinha, do Chacrinha, que o cara, é só o prato e a caixa ali. Eu acho que ele não gostava muito de ficar carregando peso. Ele falava assim, vou ter aqui um bumbo, 2 caixas aqui, 2 pratos, tá bom. Tá não bom. Não tinha dinheiro pra pagar um road, então eu vou pro mais simples, mesmo que eu também não vou ficar fazendo força, eu tenho que ficar me matando lá atrás depois. Ninguém dá bola pra mim. Na pandemia tem um vídeo, lembra do vídeo que eles fizeram na pandemia lá? Ele tá fingindo, ele tá sem nada aqui. Assim, esse cara aí. Cada um numa imagem, quando aparece ele só mexe o braço pra dizer assim, eu tô tocando, galera. Mas também imagina se o Charlie Watts tivesse com uma bateria enorme, ele só ficaria assim. Porra, aí... Eu poderia botar, tocar, fazer qualquer tipo de virada e o cara fica. Ele é numa bateria do Eric Singer, do Newport. Só aqui. Mas imagina se o Charlie Watts tocasse uma música do Rush, imagina, não teria como não. Não teria como. Assim como o próprio Newport não teria como tocar, então aí, né? O Newport não ia se aguentar ficar só marcando o tempo ali. Então ficaria tipo tipo assim, cara, olha, desculpa, eu posso tentar botar mais uma coisa aqui? Porque isso é muito simples demais pra mim. Viu? Entendeu? Acabou a música, posso fazer um solinho aqui agora? Hora do solo. Enfim, aí bota o Mick Jagger pagando saindo, é pior ainda. Aí, enfim, mas vamos pro faixa a faixa já? Você tem algo mais a dizer, Carlos, enfim, ou alguém aqui?
Não, só antes de ir, que a gente já reforçou, mas é bom sempre dizer, né? Os Rolling Stones, a discografia deles até o Between the Bottoms tem diferenças, né? Uma coisa que você falou no início, normalmente os hits, eles estão nas versões americanas, as versões britânicas, porque tinha essa diferença, né? Você quer conquistar um determinado mercado e tal, né? Então, um livro que me ajudou muito a saber isso é esse daqui, ó, Gravações Comentadas e Discografia Completa dos Rolling Stones. Ele tem o tamanho de um CD, ele parece um dicionário. E aqui nele, ele tem a discografia britânica, a discografia americana, até para quem quer comprar os discos em vinil, em CD e tal, eu recomendo ter isso daqui que serve como um guia. Tem as coletâneas depois lançadas pela London, enfim, então é um guia mesmo da discografia e mostra algumas dessas diferenças, né? Então é interessante porque, como você falou, o Out of Our Heads é o terceiro álbum da discografia britânica e o quarto da discografia americana. Como assim, né? O que quer dizer isso? Então esse livro aqui acaba sendo uma boa recomendação para não se perder tanto. Eu até hoje me confundo ainda, viu? Conhecendo bem a banda, imagina para quem tá conhecendo. Pois é. Né? Virou o quarto disco por causa de quem? Por causa de quem? Me fala. Por causa dos Rolling Stones, não, né? Eu não queria falar, mas já que aí. Imagine se você ainda acha que Start Me Up é do Voodoo Lounge, né? Então. Vai te ajudar a ter um livrinho como esse. Verdade. Enfim. Mas, indo aqui por faixa. Aqui, Mercy, Mercy. Já começa o disco assim com uma cover do Don Curvey, acho que é assim que se fala, né? Que, antes de mais nada, gente, não vem com esse negócio de pronúncia, enfim, porque pronúncia não é comigo, tá? É assim, tá? Não vem patrulhar com isso, não. Enfim. Mas, assim, acho uma boa faixa pra abrir o disco. Uma música bem bacana ali, eu acho que o refrão ele fica muito na cabeça, né? O Mercy e tal. Assim, fica muito na cabeça, então assim, eu acho uma bela de uma faixa. Então mostra aí, caso aí, o seu compacto single aí tem aí. E Mercy Mercy, que foi lá do B, né, do single Satisfaction, né, single principal, vendeu pra caramba, né, e o lado B, né, do single que foi comercializado era Mercy Mercy. Então foi uma música importante aí, né, porque quem comprou o Satisfaction, quem comprou o single, acabou obrigatoriamente, né, no lado 2 aí, ouvindo também Mercy Mercy. Acho que é uma boa faixa de abertura, assim, pra cima, tudo, né, remete bastante àquele... É uma faixa que poderia perfeitamente estar no primeiro disco, né, do The Rolling Stones, ou no 12 by 5, né, e acho que abre bem aqui, é uma boa música de abertura, faz bem o seu papel aí. Tá, vai Gleison aí, falando. Cara, é legal ver, assim, as nuances, né, eu acho que, eu concordo com vocês, é uma excelente música para começar. Eu gostei muito dela ouvindo ali e tal. E aí tem dois pontos que eu coloco aqui. Eu fui buscar o original do Don Covey para poder entender, né, o que tem de diferença aqui. E eu entendi. Para mim a original ela é mais direta, né? Ela me soa mais direta. Parece que os Stones eles colocaram um pouquinho mais de coisas. A voz do Mick Jagger parece que encaixou bem na música. Eles acrescentam alguma coisa ali instrumental um pouquinho diferente. Mas eu fiquei com uma coisa batendo na minha cabeça e ela me fez lembrar de Waiting for the Buzz do Três Homens do ZZ Top, por causa da sequência do Mercy que eles ficam falando. E aí, claro, eu fui buscar a música do ZZ Top é posterior, né? E aí eu fiquei pensando se de repente não foi uma referência para eles na hora de gravar, porque tem essa questão do Have Mercy, e ficou muito isso na minha cabeça, sabe? E são duas músicas legais, assim, pra quem não conhece vale a pena ouvir. ZZ Top é uma banda bem bluseira também, né? Então não é de Sim, total blues, né? Total blues. Exatamente, realmente bem isso mesmo. Então, vamos aqui para a próxima. Hit Like. Cover do Marvin Gaye aqui. Cara, eu gosto dessa faixa, eu acho uma faixa bacana, mas, assim, eu prefiro o anterior ainda. Assim, não é que eu acho que ela dá uma queda brusca, né? Pra mim, acho que esse disco não tem queda brusca, não, obviamente. Pra mim, ele é um disco bem, assim, linear, entendeu? Acho que ele não tem tantas quedas assim, não. Você pode gostar mais de umas, outras menos, mas assim, acho que no disco como um todo ele não é tão... essa coisa toda, enfim. Mas, assim, eu acho uma boa faixa, só prefiro mais a
anterior mesmo, a primeira faixa, enfim. Mas é isso que tem a dizer. Então, fala aí, Carlos, o que tem a dizer sobre essa. Essa de início era uma das que eu menos gostava do disco, né? Mas depois, conforme fui ouvindo, assim, dando mais atenção a ela, até... Ela é uma música engraçada, é uma música meio diferente, né? A forma como ele fala esse hitchhike, assim, é meio estridente, até, sei lá, em certos pontos até repetitivo. Mas é uma canção bem legal, com o tempo você vai acostumando, ela vai fazendo sentido. Então, ela meio que faz uma dobradinha ali, parece que ela... a mesma ideia ali de Mercy Mercy, né? Até falando daquele ficar Have Mercy on Me e tal, repetindo. Aqui no Hitchhike tem uma fórmula mais ou menos semelhante, né? Então, como as músicas são muito curtas, dá até a impressão, parece que não passou de faixa, né? Que só mudou um pouquinho ali o andamento e... Então, acabou que ela se encaixou bem, assim, sendo a canção número 2 do disco, mas... não é um dos destaques, mas é uma boa música. Acho que não deixa a peteca cair, não. Já tive maiores problemas com ela. Hoje em dia é uma música que eu gosto. Falei um pouco aí, Gleison. Então, o que eu gosto dessa fase é que as músicas elas são mais simples e dançantes, né? É aquele estilão ali, anos 60, o jeito deles fazerem. E aqui em Hitchhike não tem muita coisa. É vocal, backing vocal, o básico, né? Acompanhamento marcante ali da guitarra e uma bateria no fundo, ponto. Para mim, inclusive, eu não consigo perceber muito o baixo, né? Acredito que ele tem ali o trabalho dele, mas eu não consigo perceber muito, e as guitarras estão trabalhando tanto ali que também às vezes eu tentei parar para ouvir, ou talvez não tenha conseguido ouvir direito, para também separar as guitarras. Ela tá ali, tá acompanhando, é ponto vocal e vai para frente, né? Exatamente isso. Agora indo para a próxima aqui, The Last Time. Primeira composição de Jagger e Richards aqui do disco. Eu já gosto mais, assim, eu acho uma faixa muito boa, assim, quando eu tava ouvindo eu falei, pô, música boa, assim, eu acho uma música bem bacana no disco. Pra mim, eu já digo que é um dos destaques do disco, na minha opinião. Pra mim é uma das músicas que eu mais gostei, assim, do disco como um todo. Acho uma música bem bacana, assim, então... Falei um pouco, Carlos, aí sobre essa aí. Então, é uma música que eu acho, assim, até que tecnicamente ela é até melhor do que Satisfaction, né? Satisfaction ficou muito mais marcante, o riff, né, muito mais marcante e tal. Mas The Last Time é talvez a primeira grande composição assim, mais complexa da dupla Jagger e Richards, né? Muito bem feita, que ele falou de algumas canções dançantes. Essa daqui é uma das mais dançantes assim, desse início dos Stones, né? Um riff de guitarra é uma coisa realmente impressionante, né? E ele é um riff bem repetitivo, ele vai do início ao fim, ele gruda na cabeça. O refrão também é um refrão bem, bem forte, né? De subir The Last Time, não sei o quê. E meio que reclamando, né? Declamando isso daí. E dá até aquela quebra, né, quando ele fala I don't know, oh no, aí volta de novo. A bateria também tá bem acelerada, a bateria tá até com certo peso aqui nessa música. Até uma coisa que ele falou do baixo na outra música, eu acho que é um problema desses primeiros discos dos Stones, que vai começar a mudar um pouco no Aftermath, que é assim, a produção não valoriza muito o baixo, né? E acaba ficando, às vezes, meio soterrado em algumas músicas, né? Só para complementar o que ele falou ali sobre Hitchhike. Mas essa música aqui eu acho que eles fizeram tudo uma medida bem legal, a bateria tá brilhando, o baixo tá ali, não tá tão em destaque, mas dá pra sentir. As guitarras, o riff bem legal, enfim, o refrão bem pegajoso. Eu acho a melhor música do disco, assim, disparada, é uma música pra dançar mesmo, muito, muito boa. É bem isso mesmo. Essa é uma música que eu conheci em alguma coletânea antes de ter escutado o álbum, né? Porque justamente é uma das músicas conhecidas que tem dos Stones. E aí, comparando com as anteriores... eu considero ela dançante direta também, mas ela tem alguma coisa a mais que não tinha antes. Né? A Mercy Mercy e Hitchhike, elas são um pouco mais simples. É como o Carlos falou ali. Aqui tem mais elemento, ela é mais robusta, ela parece mais completa, ela é bem mais dançante. E tem o detalhe, que eu acho que aqui o Mick Jagger mostra muito mais o potencial vocal que ele tem. Ele consegue variar mais, ele mostra um pouco mais do que ele está fazendo. Lá ele está meio que cantando, seguindo uma linha. Aqui não, aqui ele já começa a mostrar, ó, aí galera, eu sou o Mick. Então vamos aqui indo pra próxima, então. That's How Strong My Love Is. Enfim, é o cover do O.V. Wright, alguma coisa assim, né? O nome do cara, né? Não sei realmente... Enfim, falar um pouco, mas vou te dizer que essa é uma das músicas que eu mais gostei.
E ainda me mostrou uma coisa também, que o pessoal não fala muito, que o Mick Jagger ele é bom de balada também. Sabe, quando ele canta uma música lenta, assim, não estavam falando só de Wild Horses ou Angel, que também é lindo também, mas assim, mas você percebe que até pra cantar as músicas mais lentas ele tem jeito de cantar, assim, claro que é um jeito diferente, por exemplo, não é que nem, por exemplo, os próprios Beatles ou outras bandas da época, assim, mas ele canta muito bem balada, eu acho. Então essa aí eu considero um destaque do disco, na minha opinião. Ó, você falando aí do Mick Jagger, eu me lembrei até de fazer um comentário, que assim, o Mick Jagger, ele é muito lembrado e às vezes até colocado no posto de número 1 como o grande frontman da história do rock, né? Então sim, essa questão do carisma, por dançar e cantar, tudo. Mas quando se fala em grandes vocalistas de vozes, ele não aparece tanto, né? E eu até vou dizer uma coisa que talvez alguns fãs mais fanáticos dos Rolling Stones fiquem meio bravos comigo. Ele é um excelente cantor, mas ele não é brilhante assim, tecnicamente brilhante em nenhum estilo que ele faz. Porém, qualquer coisa que você der para ele cantar, ele vai fazer muito, muito bem. Então ele tem uma diversidade vocal que é absolutamente única. Canta blues, canta soul, canta música gospel, canta country. Os countries dos Rolling Stones são sensacionais. Canta reggae, ele canta qualquer gênero aí. Canta pop. Falsete, né? Tem as músicas como Emotional Rescue, Words About You. Então tudo isso fica muito bom, né? Então acho que aqui a gente falou The Last Time, ele tava com o vocal lá em cima, né? Tava meio até estridente. E agora na faixa seguinte, That's How Strong My Love Is, ele já tá uma coisa mais calma e tal. Então tá mostrando que ele é um grande cantor de balada, assim. E essa música, eu diria que ali tá quase que um empate com Satisfaction, como minha segunda favorita do disco. É uma música que eles tocaram algumas vezes ao vivo, né? Que é bem interessante. E ela tem uns andamentos assim, meio que ela vai acelerando, depois ficando lenta de novo. Destaco de novo a bateria do Charlie Watts, que eu acho muito bem feita, né? E é uma baita de uma música, né? Eu confesso que eu não me lembro de ter ouvido a original dessa, tá? Eu devo ter ouvido em algum momento, mas pelo menos não foi uma coisa que ficou aqui marcado pra mim. Até vou fazer isso depois aqui pra tentar ter essa comparação. Mas é uma música muito bem feita, assim, e pra mim o grande destaque é assim, o vocal do Mick Jagger. Exatamente. Eu vou completar não, vou meio que repetir o que vocês disseram e daí vou colocar um ponto a mais na questão do Mick Jagger, né? Quanto à música, é aquilo que a gente viu, né? The Last Time ele vai lá em cima, que ele já não canta de forma tão rasgada quanto antes, é um vocal mais contido, é mais suave, é quase doce, né? A forma como ele canta. E aí tem um instrumental bem simples que eu acho que tá ótimo para música. Então o conjunto aqui é muito bom, né? E foge, de novo, a gente foge daquela coisa de que Rolling Stones é uma fórmula única de hits. Não é, né? Se você começar a olhar pro que a gente pode chamar de lado B, que são músicas menos conhecidas, cara, tem muita coisa boa e muita coisa diferente daquilo que o pessoal tá habituado, né? E aí, indo pro ponto do Mick Jagger, se a gente pegar discografia solo dele, algumas músicas que ele gravou, por exemplo, eu tenho muito recente o seriado Slow Horse que eu assisto, e a música de abertura é uma faixa cantada por ele. Cara, ele consegue fazer coisas bem diferentes conforme o que precisa, né? Se pegar lá um pop como... até me fugiu o nome, God Me Gave Everything, alguma coisa que ele lançou solo. Uma das melhores músicas solo pra mim. Cara, é uma música super pop. Pra mim ela é uma música super pop, ele canta super bem. A própria, acho que Hard Woman também, que é mais antiga. Em 2016 eu tive a oportunidade de assistir o show deles em São Paulo, show dos Stones em São Paulo. E, cara, você vê lá um monte de senhorzinho de mais de 70 anos cantando do jeito que ele tá cantando. A banda performando do jeito que tá performando. E ele não para o show inteiro. Então, assim, cara, ele é um frontman. Ele realmente é um cara que ele tem anos de estrada, ele sabe o que ele tá fazendo e ele não perde o ritmo em momento nenhum. Então, assim, quem consegue fazer isso? Poucos conseguem fazer isso. E outra, né? Quanto a gente tem criticado músicos mais jovens que não conseguem mais cantar, a voz do Mick Jagger continua perfeita. Então, assim, cara, tem que tirar o chapéu para ele, porque realmente ele consegue chegar em coisas assim que tem muita gente nadando aí, não vai chegar nem perto. Exatamente. Além de que também a voz dele, se for analisar, também não é um tipo de voz que também é
E ele não precisa forçar, né? Ele não precisa. Ele tá assim, é isso tipo assim, aqui, tá na ponta certa. É isso tipo, aqui, eu posso cantar nesse estilo, eu posso cantar nesse, eu posso cantar esse tipo de música, esse tipo de música, esse tipo aqui, sem precisar acabar com a minha voz. E se vocês gostarem, é isso. Se não gostarem, é isso também. Eu não vou mudar por causa de vocês. Né? Exatamente. Exatamente isso. Agora vamos aqui pra próxima. Good Times. Então, cover do Sam Cooke é uma música bem curta. Acho que é uma das mais curtas assim, no disco. Mal tem 2 minutos de duração. Então, assim, é uma música bacana. Tipo assim, ela passa rápido. Assim. Eu acho que ela é bem anos 50 também. Eu acho que nessa música aí ela é bem mais quase 50, assim. Eu acho uma música bacana. Uma música assim que você passa rápido e você mesmo percebe, assim, eu acho. Então, o comentário é quase maior que a música já. Enfim, poucos segundos, enfim. Exato. Então. Pra mim, assim, dá pra dizer... O disco, claro, o disco é um conjunto, né? E o disco, ele é clássico, tem dessa música aí, posicionada até de forma interessante aqui, porque daqui a pouco vem Satisfaction, tem algumas músicas mais curtas antes e tal, meio que até pra, de repente, dar uma preparada no terreno. Mas, assim, se for escolher a música, assim, talvez mais esquecível, pulável, eu não pulo nenhuma, mas se tivesse uma arma na cabeça, só pula uma música aí, seria essa que eu escolheria pra pular. Não significa que é uma música ruim, mas é uma música que não me diz muita coisa, tá? É uma música extremamente curta e tal, né? Um cover também bem feito, o Sam Cooke é muito legal, enfim, tem essa vibe anos 50, mas realmente é praticamente uma vinheta, né? Minuto e pouco e passa voando. Interlúdio, né? Basicamente. Quase. Cara, eu vou dizer que pra mim não foi essa que eu não gostei. Eu vou dizer daqui a pouco qual que eu não gostei. Mas assim, ela é uma música curta e pra mim ficou a seguinte sensação, que assim, good times é good vibes, sabe? Ficou, eu juro assim, ela é tão gostosinha e bem de boa que eu meio que fiquei imaginando Bob Marley cantando essa música. Pô, pensar assim, cara... Sabe? Essa coisa... Eu acho que você pensou demais com uma música de 1 minuto, hein? Viajou demais. Então, foi uma viagem rápida. Deu nem tempo de escutar a música. O tempo que ele pensou isso aí, acabou a música. Já tá nos minutos finais. Tipo, quando você pensou, já foi. Não, talvez até por isso não deu tempo de cansar, de dizer assim, putz, não gostei. Eu vou dizer que... Dá um desconto a mais. Né? Então, é meio que isso mesmo. A música, tipo assim, cara, você não vai ofender tanto assim, não. Mas agora pensa na sequência, você vem de Good Times, depois vem I'm Alright. Quer dizer, os bons tempos e depois tá tudo ok, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, exatamente. Então, agora a próxima, I'm Alright. Que é o cover do Bob Dylan, que é ao vivo. É ao vivo. Eu até juro que quando eu ouvi esse disco, eu pensei que... Porque assim, eu percebo que tem disco de banda, tipo, sei lá, você pega o próprio Def Leppard lá, acho que é Stage Fright o nome da música. Que começa com um som ao vivo, tipo... Aí depois vai diminuindo, porque é uma música de estúdio. Aí eu pensei que ia começar com uma coisa meio... Tipo, sei lá, provavelmente é tudo gravado de estúdio, provavelmente. Não sei. Mas, tipo assim, tinha uma coisa ao vivo ali, mas depois vai diminuir, realmente pra mostrar que é uma música de estúdio. Não. A plateia inteira, eu pensei, é uma música ao vivo. Assim, eu gosto, acho que pela energia que tem, que mostra que os Stones eram, pelo menos na época, ao vivo, né? Você pega até os ao vivo da época, como aquele Got to Life You Want It, né? Que é basicamente nessa época aí, que é esse aí mesmo, esse aí. Aqui do Brasil saiu com Have You Seen Your Mother Live em LP, mas é a mesma coisa. Escuta a plateia praticamente. Então, exatamente isso. É uma energia bem bacana, que não é os Stones de hoje em dia, dos anos 60 pra cá, final dos anos 60, começo dos anos 70, mas assim, mostra muito bem como que era a banda na época, mas aquela música também, tipo assim, que passa, né? Tipo assim, beleza, mas não me fala muita coisa não, tirando isso. Então... Cara, eu vou falar um absurdo aqui agora, que acho que se tiver alguém fã de punk que tivesse aqui, né? Essa música aqui é um proto-punk, cara. É o Mick Jagger gritando, tá tudo bem, I'm alright, e a plateia totalmente maluca, e parece que cada um tá tocando uma coisa no instrumento ali, que você não consegue nem ouvir essa salada, assim. E é uma coisa que estranhamente fica muito boa, cara. Fica muito legal, assim.
É realmente uma música bem pancada, parece que é meio que assim, você dormiu naquela vinhetinha de 1 minuto, ficou viajando, que nem nosso amigo aí, né? Agora é hora de você acordar aqui, porque ó, tá tudo bem, tá todo mundo louco aqui no instrumental, todo mundo gritando, enfim. Então acho que é uma faixa bem diferente, um proto-punk aí, ao estilo Rolling Stones, né? Que provavelmente que o punk já deve ter pegado um pouco do Rolling Stones, só dando uma energizada a mais ainda, né? Provavelmente. Com certeza. Então, não tem nem o que dizer. Mas fala aí, Gleison, aí. Você não viajou nessa, né? Eu vou dizer que eu sou do contra aqui, cara. Essa música não me pegou. Cara, ela não me pegou. Pra mim, ela é a mais fraca do disco. Essa aqui, pra mim, ficou... Eu recomendo você escutar esse disco, então, que você vai odiar, porque nem eu que sou fã gosto muito, porque, nossa, é um caos. Assim, já ouvi, não lembro, mas eu preciso ouvir de novo. Porque, assim, você vem de uma sequência tranquilona e, de repente, eles pisam no acelerador, né? Aí, primeiro, eu achei que não fosse ao vivo, eu achei que fosse eles querendo emular, né, com voz do público e tudo mais. Mas aí, cara, não sei, parece que, sei lá, perdeu a sequência ali, e aí ela não me pegou, assim, pra mim, então, nessa audição ela é a mais fraca, e parece que ela só piora por causa do que vem depois. Então, para você não já começa a criar uma expectativa do que vem depois, assim, putz, acaba logo. Porque aí vem a satisfação, né? Então, você tá ali, né, good times, aí você tá ok pra chegar na sensação, cara. Não sei, então, eu me perdi ali, Só agora que eu vi essa contradição mesmo, bons tempos, tá tudo bem, eu não posso ficar satisfeito, então... É verdade. Né? Do nada, o cara, tipo assim, todo bom... bons tempos. Exato. Eu vou além, agora... Eu vou além, né? Eu não posso ficar satisfeito, chore por mim. Quer saber, não tá tão bem assim, não, deixa pra lá. É verdade. Exatamente isso, meu. Enfim, então vamos pra próxima, né? Que todo mundo já tá cansado de falar. Enfim, I Can No Satisfaction. Que é a música que todo mundo conhece, a música que realmente talvez seja o maior hit dos Stones, talvez seja. Não, porque depende, né? Que pode considerar, né? Game Shelter, né? Durante muito tempo foi encerramento de shows, né? Normalmente a última música, e aí fica com 10 minutos de duração, porque ele sai repetindo o refrão e dançando e com a camisa do Brasil ou da Argentina, ou de onde que seja, né? Fazendo a galera cantar e repetir. Em Copacabana é sensacional o encerramento com Satisfaction. Né? Exatamente. Sim, enfim. Que é uma música bacana, enfim, o riff que é simples, mas bem lembrado, que nem Smoke the Water, aqueles riffs que, assim, não são, tipo assim, né? Mas, assim, são riffs marcantes, sabe? Que realmente te marcam, que você fica na cabeça depois. O que é difícil ainda mais pra uma banda, assim, fazer algo, tipo, que o pessoal lembre e tal. Mas, assim, beleza, é uma música muito boa, clássico, mas, assim, Mas é meio estranho até pensar que é meio que do disco, até se for analisar. Eu acho que, assim, acho que também pelo fato de ter sido um grande single dos Estados Unidos, enfim e tal, mas acho que é meio estranho, porque se for analisar o resto do disco, pra mim não tem tanto a ver, eu diria. Assim, eu acho. Eu tenho que dizer isso. Tanto que a versão britânica não tem, né? Porque ela funciona mais como single do que dentro do álbum mesmo, propriamente dito, né? Só que nos Estados Unidos vamos lançar um álbum americano. Como é que a gente deixa o grande hit potencial de fora, né? Então tem que colocar no disco pra valer. Funcionando uma coletânea, né? Ou como single ou como coletânea. Sim. E é engraçado dessa música que, assim, eu hoje em dia, se eu for pegar aleatoriamente pra escutar Rolling Stones, eu não coloco Satisfaction pra ouvir. Eu escuto as versões ao vivo, tranquilamente, mas a versão de estúdio, não porque não seja boa, a música é excelente, o refrão, assim, é o reflexo de uma época, tal, né, da juventude ali. Depois isso meio que seria complementado. Street Fighting Man é como se fosse uma continuação lá no Beggar's Banquet, dessa ideia da música, tal, da insatisfação, né? E a música não tem solo, né? A de estúdio. E ao vivo tem um solo lá estendido que o Keith Richards fica improvisando ali durante o tempão, né? Então realmente ao vivo ela ganha ainda uma grandiosidade ainda maior, né? Então ela encerra shows e tal, normalmente está presente aí no setlist de turnê, embora não seja uma música obrigatória. De tempos em tempos, em algumas apresentações, produções até tiram fora, mas tem que ser uma plateia muito específica, né?
Porque se eles estão indo para um lugar que não é muito de costume, assim, tem que colocar Satisfaction lá, senão as pessoas saem revoltadas, né? Mas assim, é uma grande música, é uma música que todo mundo que tá aprendendo a tocar guitarra é Satisfaction e Smoke and Water, que vai pegar, né? Eu sei tocar ela no baixo, inclusive, é uma música bem simples, assim, mas é uma música de construção simples, mas é uma música direta, que funciona muito bem, que passa a sua mensagem, e é uma música grudenta, pegajosa, né? E eu destaco aqui a bateria do Charlie Watts, super retona, mas que funciona perfeitamente na música ali, o tempo inteiro Satisfaction, e ele ali praticamente na mesma batida do início ao fim, sem perder um segundo, assim. Eu acho isso também um ponto bem positivo da música. Cara, você falou de setlist, inclusive, antes do Gleison falar que, por exemplo, tem uma vez isso, acho que foi no Brasil, aqui, provavelmente aqui, quando o Aerosmith tocou, não lembro qual ano que foi, que assim, o setlist era mais sententista. E assim, aí teve gente reclamando depois porque não teve a música do Armageddon. Justamente isso. Igual Iron Maiden se tirar Fear of the Dark, The Trooper, né? O pessoal vai ficar doido. Mas aí o pior é que daí Fear nem consegue. Eles tiram o The Number, mas não tiram o Fear of the Dark. Entendeu? É inacreditável. Você pode tirar The Number of the Beast, você pode tirar. Quanto Deus, acho que não. Eu fui no show do Ozzy e ele não tocou No More Tears. Isso aí, por exemplo, eu lembro. Na turnê do Scream. Eu vi, cara, como assim ele vai tocar No More Tears? Mas esse daí é daqueles casos de músicas que são muito grandes no Brasil, né? E lá fora nem tanto. Tem muitos casos. O Hard, por exemplo, esse Luke Scott Kill, basicamente só fez sucesso aqui. O Striper lá com I Believe in You só fez sucesso só de novela. Então é engraçado essas coisas, né? Às vezes você pensa assim, é óbvio que ele tem que tocar essa música. O cara nem sabe que essa música é tão estourada no país que ele tá indo. Sim. O Pet Hart lá com aquela... Os caras não vão se dar o trabalho de entender se o público daquele lugar quer, né? O Duran também, a Matter of Feeling. Música, mas só fez sucesso aqui também. É engraçado essas coisas. O próprio Kiss com a Love Loud, que é um sucesso aqui também. Também é um grande sucesso. A Love Loud do Kiss, por exemplo. É verdade. Que, inclusive, eu não sei se o Creatures of the Night é um álbum flopado lá fora, né? Exatamente. Só melhorou com o tempo lá, com a aceitação, mas não com o mesmo tipo. Eu vou fazer um parênteses aqui, fugindo um pouco do universo do rock, mas, por exemplo, eu fui num show da Madonna e ela não cantou Like a Virgin. Aí. Todo mundo que vai no show da Madonna tá esperando Like a Virgin, ou não? Mas acho que essa música, até pelo título da música, já tá muito contraditória. Acho que ela nem lembra mais como é que mas ela gosta de contradição, ela não tá nem aí pra isso, ela quer mais. É capaz dela falar assim, eu ainda sou. Pois é. É tipo assim, ela falou que, odeio essa música, só me pagar milhões de dólares que eu toco. Então tu tá faltando grande, então pode pagar, né, porra? Pelo amor de Deus, né? Eu toco. Então, pelo amor de Deus, né? Mas aqui a gente conseguiu, né, linkar Rolling Stones e Madonna no mesmo assunto. Os dois tocaram em Copacabana, então aí beleza. Exato, eu ia fazer exatamente essa conexão. Tá aí, ó, o link tá aí. Pra quem acha que não tem nada a ver, achamos. Os dois, tanto o Mick Jagger quanto o Madonna causariam o mesmo espanto aí no Charlie Watts, se tivesse vivo ainda, a mesma indignação, então com dá certeza. Pra fazer um paralelo também. Com certeza. Bom, cara, em relação a I Can Get No Satisfaction, então, só para completar ali, eu vou dar check no que vocês falaram, né? É o clássico absoluto do disco, ela dispensa apresentações, é um riff super famoso aqui de Richards, e aí o que eu completaria é mais ou menos também o que o Carlos falou, né? Ela é uma música simples. Se você for olhar no contexto geral dela, ela remete muito às primeiras músicas lá, bem tranquilona, bem direta, bem sem muita invenção, mas, cara, ela conseguiu transcender, né? Era aquilo que não sei se eles esperavam, mas eu sei que tem uma história de que parece que eles queriam criar alguma coisa assim, né? E de repente o Keith Richards chegou com o riff lá e os caras falaram assim, é isso, vamos lá, né? E a história da composição é engraçada, porque ele tava lá com aquele gravador cassete tudo, e tava com a guitarra e parece que tava bem louco, né? E tocou e acabou pegando no sono, então a fita ficou assim com horas de duração e tinha só o que ficou registrado lá, foi só um riff inicial, né? Mas aí ele pegou e começou a trabalhar em cima disso daí. Ainda bem que ele gravou, né? Porque senão é aquela coisa, me explica, né? O Led Zeppelin não sabe explicar direito como que compôs Stairway to Heaven, né? Então eu fiquei meio
não tem nem muita lógica, né? A gente que tava louco por contar uma história maravilhosa. Não, compôs, Section, assim, assado. Ninguém nem sai, nem eles sabem direito como é que sai isso. Também, é assim, né? Hoje a gente entende porque que esses caras não sabem, né? Todos eles estavam numa vibe que, se eles tivessem sã consciência, eles não teriam feito nada do que fizeram, então não tem como. Perto do período do Exile Main Street, eles eram padres aqui, né, ainda. Tirando o Brian Jones imaginou pra caramba, né? Mas os outros eram padres aqui. Exatamente. Só eram bad boys, né? Nessa época eles só tinham fama de bad boys. Exatamente. Então, agora indo pra próxima, agora você tá chorando por mim. Solomon Burke. Inclusive poderia ser música de música sertaneja, né? Chorando por mim, né? Poderia ser um título sucesso, maior sucesso de sertanejo universitário. Bota essa aí, Chora por mim, né? Será que já teve alguma banda que já fez isso, então? Sabe onde tem outra música do Solomon Burke que eles gravaram? Pô, que pena que eu fui guardar o CD, porque era pra estar mostrando. No Now, Rolling Stones Now tem Everybody Needs Somebody to Love. É outra música. Aí, de novo, Now. Repito, o Now faz parte desse episódio. Exatamente. Vou colocar lá entre parênteses depois. Exatamente. Sinceramente, eu achei assim, pra mim, junto com Good Time ali, as duas músicas que eu coloco só como razoáveis. Nada de muito espetacular, não. Das baladinhas, eu acho que ela é um pouco mais fraca. Ela é mais fraca ali comparado, na minha opinião. Acho que ela é um pouco a par. Não é que eu acho ela tão fraca quanto Good Times ou alguma outra ali, mas eu acho que ela, tipo assim, se você pular, beleza. Se tiver longe, aí beleza. Eu mereço a punição, né? Se tiver num aleatório, por exemplo, fazer o quê, né? Mas vamos lá, né? Acho que ele tava prevendo que iam pular a música, por isso que ele colocou assim, chore por mim. Pois é. Pense, né? Você vem de Satisfaction. Aí, cara, baixou totalmente o ritmo de novo. Eu acho que ali a única coisa que talvez chame um pouquinho de atenção é o trabalho feito pelas guitarras. O resto realmente passa meio despercebido. Você ainda tá na vibe do Satisfaction, né? Você não nem presta muita atenção na música aqui. Pois é. Agora, eu desafio ele a ler aí numa tacada só o nome da próxima música sem errar, hein? Vamos ficar bem atentos aí, galera. Vamos lá, então. Olha no lance. É um trabalhinho. Vamos lá. The Understand West Coast Promotion Man. E um patrocínio de Joel Santana, hein? From the left to the middle, from behind. Eu também não consigo falar, não. Tô te jogando na fogueira, mas é louco. Nome gigante. Esse nome aí, pelo amor de Deus, cara, nome esse cara, assim, é uma música que eu gosto pra caramba, assim, eu acho que é uma música bem, ela volta, né, um lance mais divertido, eu acho que essa daí é uma das melhores do dia. Então, eu tô com você, pra mim, uma das top 5 músicas do álbum aqui, muito, muito boa mesmo, The Under Assistant. Vou tentar falar, ó, The Under Assistant West Coast Promotion Man, pelo amor de Deus, esse título, hein, quase que intraduzível também. Composta pelo Nankerfeld, pelos 5 integrantes da banda que assinavam com esse nome, que é uma coisa que vai se tornar cada vez mais incomum, né? E vai dominar o Jagger e Richards. Você pode ver como eles são espertos, né? The Last Time Satisfaction é os dois sozinhos que assinam, né? Agora as outras músicas ali que não fazem tanto sucesso, deixa a galera participar também. É uma forma de dizer, quando somos nós dois, a gente faz grandes músicas. Exato. Mas assim, é uma das minhas músicas favoritas mesmo, e eu destaco aqui o trabalho de guitarra, acho que é muito bom, os dois, tanto o Brian Jones quanto o Keith Richards mandando muito bem aqui, e é uma música bem pra cima, bem divertida mesmo, é uma música que eu acho que poderia estar ali no primeiro disco, no segundo, que ia casar muito bem também, então é pra mim, um dos grandes momentos, literalmente um dos grandes momentos, né, grande o título, e um dos grandes momentos do disco. Poderia estar no Now. Poderia estar no Rolling Stones Now, com certeza. Enfim, fala aí, isso um pouco da. Eu vou dizer assim, eu super curti essa música porque ela tem uma das coisas que eu adoro, que é gaita, né? Tem a harmônica ali cantando junto, e muito só por lembrado, isso essa música já me ganha. Guitarras e harmônica, que são destaque, verdade. A harmônica ali ela já me ganha, eu sou apaixonado. Eu só não tenho certeza se aqui é o Brian Jones ou o Mick Jagger que faz, porque o Brian Jones também tocava harmônica, e às vezes eles se revezavam. Se eu não me engano, nessa aqui acho que tem um conjunto dos dois. É nessa que acho que os dois cantam. Tocam, desculpa.
Mas aqui tem os dois, acho que tem um pouquinho de cada um. Deve ser. Imagino que sim. Porque os dois eram ótimos fazendo isso. Se eu não me engano, pela ficha técnica ali, seria o Mick Jagger nessa, né, The Understand, e na The Spider and the Fly, e daí o Brian Jones nessa e em One More Try. Dividem. Bem legal, legal. E falando aqui, né, tanto essa The Understand, que eu não vou falar o nome todo, né, deixa eu tentar, eu fui o único que não falei, né, The Understand, West Coast Promotion Man, ufa. Isso. Olha, olha aí, pô. Engatei a segunda e foi. Enfim, mas agora, brincando com fogo, Play with Fire. Né, então, cara, assim, pra mim, a minha música favorita desse disco, eu já falo. Vou te falar. Pra mim, a favorita... Eu tava com medo de você falar que não gosta, porque eu ia levantar e ir embora agora. Pelo amor de Deus. E ela vai tacar na fogueira, então? Exato. Tá brincando com fogo, hein? Você tá brincando com fogo. Não tem peca. Enfim, cara, uma balada linda. Pra mim, dessas três, é a melhor balada, assim, de cara, assim, acho que é muito boa. Pra mim, melhor do que Satisfaction, por exemplo. Então, aí vou ter que dizer. Então, os fãs de alguns que tiverem putos, pode reclamar mesmo, porque pra mim, essa música é perfeita. Eu tive que botar ela 3 vezes depois dessa última audição que eu tive. Então, é maravilhosa. Já digo isso. Já passa a bola pro Carlos aí, pro Gleison aí. Pronto, falei. Concordo plenamente. É uma das melhores. Eu já falei que... Aí o pessoal daqui a pouco vai detectar minha incoerência toda vez que eu falo sobre um disco dos Stones, né? Porque eu já falei aqui que umas 5 músicas são meu top 3 do disco, né? Porque tem empate aí no meio, né? Não tem como. Play with Fire é sensacional. É uma música que é aquela questão do como o Mick Jagger canta, né? E expressando o sentimento da música, né? Então, basicamente, tá falando isso. Se você brincar comigo, você tá brincando com fogo, né? E ao mesmo tempo, você sente na voz dele um tom meio melancólico, porque ele tá triste por alguma coisa, e ao mesmo tempo ameaçador, né? Não brinca comigo não, que você tá brincando com fogo. Então ele consegue fazer uma coisa ali que, na mesma frase que ele cantando, ele consegue colocar esses dois sentimentos aí, né? E é uma baita de uma música mais lenta, assim, e é sensacional, porque ele tá principalmente o vocal, mas a música inteira é muito boa. Sim. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez vocês não, sei lá, vocês não vão conseguir entrar na mesma vibe que eu, tá? Mas, assim, essa música, ela me fez lembrar The Doors, Velvet Underground e aquela vibe lá da turma do Andy Warhol e da The Factory. The Doors realmente faz sentido, pensando aqui agora. Ela trouxe, assim, sabe? Não sei. Fiquei naquele climão deles ali, um pouquinho. Pô, que susto, né, Grande? Pensei que você ia falar mal da música, né? Pô, que susto, cara. Longe, né? Pra mim, assim, o ponto baixo do disco é I'm Alright. As outras eu curti, cada uma no seu... cada uma no seu espectro ali e tal, mas assim, essa aqui eu fiquei com essa sensação assim, tipo, uma coisa meio The Doors, meio Velvet. Tem aquele tom, aquele coisa meio obscura que tem em algumas músicas do The Doors, bem introspectiva, até melancólica demais, realmente, faz sentido. Exato. Realmente faz sentido mesmo. Eu fiquei naquela, né? Porque, assim, é como se eu estivesse destoando de todo mundo, mas às vezes tem uma lógica. Às vezes vocês conseguem perceber o mesmo que eu percebi. Tirando o Bob Marley cantando Good Times, né? O primeiro do The Doors é 67, então o The Doors copiou. Assim, né? A questão de referência, sabe? A tendência é que um fez referência ao outro. Mas como a gente tá aqui comentando num pós, né? E assim, eu acredito que eu tenho escutado primeiro The Doors para depois ouvir isso aqui, então a referência acaba sendo contrária, né? Verdade. Acho que, deixa eu ver, o primeiro do Doors é de quando mesmo? 67 mesmo, pô. É 67 mesmo. Então, copiou na cara dura mesmo, então realmente é isso. O Jim Morrison não vai assumir, ele tá muito ocupado agora. Não. Talvez a gente vai arrumar uma confusão entre ele e o Brian Jones uma hora dessa. Exatamente. É isso que eu ia falar. Depois dessa, o Brian Jones vai procurar ele lá e falar assim, como assim, cara? Que história é essa? Seu pé, você tá arrumando problema pra ele lá no inferno lá, mano. Ou quer dizer, exatamente. Tá brincando com fogo, né?
Exatamente. Aí, ó, tá vendo? Agora sou eu que tô brincando com fogo. Tá brincando com o Light My Fire. Então, aí, ó. O Charlie Watts não tá nessa, não. O Charlie Watts tá tranquilo lá. Agora tá numa outra vibe. Ele tá alright. Então. Ele tá dando risada. Onde quer que ele esteja, ele tá lá falando, esse cara tá discutindo ali agora. Exatamente. Enfim. Mas agora chegando pra próxima. The Spider and the Fly. Enfim, pra mim é o bluseira, na minha opinião. Tem a gaita que destaca bem pra caramba também, essa aí. Cara, pra mim é uma música muito boa. Essa aí eu acho que é uma das melhores do disco aí. Pra mim, acho que assim, essa aí é melhor do que eu já digo, é melhor do que a T-Fashion disco. Eu já digo isso. Enfim. Com certeza. Nós estamos concordando bastante, hein? Mais uma vez, é uma das 7 ou 8 músicas que eu coloco no top 3 desse disco também. É uma das 13 músicas do top 3? Mas assim, é uma das melhores mesmo. A letra da música é um barato, né? É a aranha e a mosca, né? Então ele vai falando ali como a aranha atrás da mosca e tal, né? Pra poder comer a mosca, assim. E é engraçado que essa música, ela é bem lado B, assim, da discografia dos Stones mesmo. Mas ela foi tocada naquela turnê do Stripped, né? Nos anos 90 ali tem um álbum ao vivo semi-acústico chamado Stripped, que eles tocam essa música, a versão ao vivo fica sensacional também. Então foi legal eles terem resgatado aí, sei lá, 30 e poucos anos depois, essa música, que é muito boa. Que legal, vou procurar, hein? Eu não tinha me atentado pro Stripped ter ela. Esse disco Stripped é muito legal, que ele não é um disco totalmente acústico, ele é um disco, sabe, semi-acústico, tem um pouquinho de guitarra, mas é um disco com mais baladas e tal, e tem essa música aqui. Legal, interessante. Eu fiquei assim, com a sensação de música de Velho Oeste. Parece um pouco. E assim, né? E aí foi legal porque ela acabou ganhando meu coração justamente por causa desse jeitão dela, né? Ela tem ali a gaitinha dando as caras logo de início, tem uma levada super gostosa, ali conduzida pelo instrumental, né? Solo de guitarra se destacando e tudo mais. Aí eu fiz exatamente isso, né? Eu fui dar uma olhada na letra. E assim, é uma historinha bem cafajeste, né? Bem bobinha, essa história da aranha e da mosca ali, né? Mas tipo, é um puta blues como ele tem que ser. E, sabe, é música gostosa mesmo, é pra você curtir ali, sem muita pretensão, pô, deixa rolando, é música que dá pra você ficar repetindo, porque ela não te enjoa. E pra mim, se o disco fechasse aqui, ele já terminaria excelente. Terminaria de mão cheia. Você falou aí da letra, aí eu lembrei desse box que eu tenho aqui, ó, The Singles Collection, né? Eu acredito que essa música aqui, o legal é que ele tem a letra de todas essas músicas que foram lançadas como single ao longo dos anos 60. Vou até olhar aqui agora, vai falando aí, enquanto isso que eu vou ver se tem. Manda bala aí, Jorge. Agora já vou aqui. Então, tem até a teia de aranha, ó, na página aqui, só, ó, tá vendo a gente por vídeo, não sei se dá pra ver direito. Tá aí. Nossa, que letra boba, mas ao mesmo tempo muito boa. Exatamente. Enfim. Então, falando aqui, para finalizar o disco aqui, One More Try. Mais uma tentativa, então, né? Que, cara, é a música com a gaita ali. Se não tivesse feito a tentativa, também estaria bom. Acho que não precisaria. Acho que gastou a tentativa à toa, hein? Mas tá bom. Exatamente. Pois é, exatamente, né? Então, cara, eu acho uma boa música, só que assim, né? Acho que o disco poderia finalizar já com a The Spider and the Fly, pra mim. Poderia finalizar melhor ali. Assim, ela é música curtinha, pouca coisa, assim, tem a gaita, que é interessante, enfim. Mas o vocal do Mick Jagger ali e tal, mas aí depois você... Sabe, ela passa tão rápido que você... Aí acabou o disco. Sabe, entendeu? Então... Entendeu? Pra quê, né? Essa tentativa aí, né? Pelo amor de Deus. Então, passa aí pro Carlos aí. E a sequência que veio, né? Olha, veio The Under Assistant, Play With Fire e The Spider and the Fly. Então veio uma sequência muito boa, assim, 3 músicas lá em cima, né? O More Try é uma boa música, né? Mas assim, eu acho que você tem que pensar muito bem sempre a música que abre e que encerra o disco, né? Então eu acho que daria pra ter, não de repente tirar o One More Try do disco, mas de repente, sei lá, encerrar com uma outra música, assim, enfim, né? Poderia ter colocado antes ali do The Under Assistant, né? Isso,
talvez tivesse ficado Deixa melhor. Deixa ela pra abrir esse conjunto final, talvez, né? Então, porque aí não quebra essa sequência com 3 músicas espetaculares que teve, né? E assim, não necessariamente precisa ser uma música agitada. Pra mim, o disco dos Stones, que tem o melhor abertura e o melhor encerramento, é o Stick Fingers, porque Brown Sugar abre o disco com tudo, e ele encerra com Moonlight Smile, que é uma balada lindíssima, assim, extremamente introspectiva, refletindo sobre o futuro, sobre a carreira da banda, enfim. Então pode ser, de repente, uma música, uma vibe mais, sabe, mais pra baixo, mas que seja mais legal, né? O One More Try é uma boa música, mas eu acho que assim, ela ficou, pra encerrar o disco, poderia ter sido um pouco melhor. Eu penso dessa forma, né? É que você vem da The Spider and the Fly, que é uma música que leva o clima lá em cima, né? Eu concordo, assim, ela não é uma música ruim, mas a The Spider é melhor, né? Então chama mais atenção. Ela poderia ter terminado ali. Ela não termina ruim, até acho que o disco não termina ruim. E é engraçado que tem um fenômeno, não sei se vocês já repararam, normalmente nos discos, a penúltima música tende a ser a mais fraca, uma das que os caras colocam ali. Se a música não tão boa vier aqui, a gente compensa com uma espetacular e tá tudo certo. Uma coisa que os Stones fez depois também é colocar uma música do Keith Richards mais ali pro final, né? E ainda aqui ele não estava cantando, né? Mas depois, quando ele começa a fazer as músicas dele, começa a emplacar as músicas com o vocal dele, eles tendem a deixar lá pro final. Se for uma ou se for duas, uma delas fica lá pro final, né? Exatamente. Faz sentido. Se eu não me engano, ele faz um dueto em uma música do Between the Bottoms, eu não lembro qual que é. E aí ele faz um dueto em Salt of the Earth também, que é do Beggar's Banquet. A primeira que ele vai cantar mesmo é igual a Silver, lá no Let It Bleed, sozinho. É alguma coisa. Eu não lembro, o rap é de qual? Rap é do Exile Main Street, é 72. É bem mais pra frente, né? Mas depois vira um hábito, assim, que eu acho super legal também. Não uma banda que divide vocais igual o Kiss ou os Beatles, né, que tá meio a meio, mas sempre você ter no meio do disco ali uma ou duas músicas do Keith cantando, eu acho que é sensacional também, uma coisa que... É que nem o Queen, coloca uma ou duas ou do outro cara ali, do guitarrista, do baterista. Taylor, né? Roger Taylor e Brian May, aí pronto. Aí bota aí uma música e o resto é tudo Fred Mercury, é isso. Não tem muito essa coisa. Mas assim... Aí reparação histórica, reparação histórica por Keith Richards, hein? Precisa reeditar esses discos do começo da carreira dos Stones aí e pegar uma dessas músicas, mandar o velho regravar, tirar os vocais do Mick Jagger e pôr o vocal do Keith Richards aí. Exatamente. Então, é isso. Então, agora chegamos no grande finale. Agora, Carlos, considerações finais sobre esse disco e nota de 1 a 5. Sobre esse disco. 6, tô brincando. Difícil. Rapaz, esse negócio de nota. Assim, só pra justificar então, né? Aqui a gente destacou, músicas de primeira prateleira pra mim. The Last Time, That's How Strong My Love Is, Satisfaction, The Under Assistance, Play With Fire e The Spider and the Fly. Então tem 6 músicas, metade do disco, primeira prateleira. Aí músicas assim, boas, mas não brilhantes. Mercy Mercy, Hitchhike, pra mim, I'm Alright, né? E é isso. E One More Try. E as mais fraquinhas, assim, Good Times e Cry To Me. Então, nesse saldo aí, não sei se vocês deixam dar pontos, casas decimais, assim, talvez eu desse um 4.25, mas como se trata de Rolling Stones, pra mim é 4.5 aqui. Eu acho que 4.25, 6, 7, 8, 9, né? Exato. Então, pra mim é 4,5 esse álbum. Se a gente, obviamente... analisar a versão americana. Se fosse a versão britânica, eu daria 4. Vou dar um 4,5 também. Porque, assim, porque por mim... tá no lucro ainda. Passou de ano de boa, entendeu? Pô, 4,5 de 5, pô, já é uma boa nota, né? Pô. Mas é só como opinião final também, a explosão dos Stones no mundo, né? A faixa Satisfaction, os Rolling Stones eram uma banda antes, outra depois, já fazia muito sucesso nos Estados Unidos, mas a partir daí aí eles vão começar a avisar esse mercado e vão começar até a tomar mais coragem, né? Pra poder compor e tal. Então, no Aftermath já vai diminuir mais os covers e tal. E aí, daí em diante, eles fazem cover um aqui, outro ali, só pra fazer graça mesmo. Mas os álbuns são sempre autorais, focados ali no Jagger e Richards. Então, foi um divisor de águas na história dos Rolling Stones, sem dúvida nenhuma. Talvez, assim, o disco mais importante da história da discografia, para dar essa virada de chave, tenha sido Out of Our Heads,
principalmente com esses dois sucessos, Satisfaction e The Last Time, são músicas que estão presentes no setlist até hoje aí. Exatamente, e eu acho que assim, pra mim ele é um disco assim que se tem uma ou duas assim, que eu não curto tanto, então assim, aquela coisa, eu acho que assim, no geral, como todo o disco tem um dos maiores, se não o maior hit da banda, né, e além do mais que tem outras músicas muito boas, como Cry To Me, The Other System, Play With Fire, por exemplo, quer dizer, Cry To Me não se tem muito essa não, mas tipo, tô lembrando da outra, The Spiderfly, por exemplo, sabe? Essas músicas assim, entendeu? Mercy Mercy mesmo, enfim. The How Strong My Love Is This. Então, assim, eu acho que, como todo, assim, se for analisar, é um bom disco, assim, e acho que vale realmente a audição aí pra quem que não conhece tanta banda, que conhece só pelos hits, vai escutar esse disco meio que de maneira diferente, né? Então aí, pra mim, é isso. Então, 4,5 tá de boa. Então aí, Gleison, aí, fala um pouco dessa. Eu não quero ser injusto comigo, tá? Rapaz. Não. Eu não rebaixando essa. Eu quero ser injusto comigo. Porque na minha cabeça eu pensei em dar um 4. Aí eu e vocês falando em 4,5, seria injusto se eu falasse, vou na onda e vou dizer 4,5. Então eu vou manter meu 4. Mas não querendo dizer que o disco é ruim, realmente, é aquela história. São músicas mais simples, tem um monte de cover. Pode falar, Carlos. Não, Mick Jagger diria He Can Get No Satisfaction. Não ficou satisfeito ainda. Exatamente. Não, mas é justamente essa questão. São músicas mais simples, tem vários covers, pra mim, o ponto baixo ali acabou sendo I'm Alright, mas tem músicas muito legais. Eu, por exemplo, curti pra caramba Mercy Mercy. A The Spider and the Fly, eu achei um barato. Tem um monte de música com gaita. Eu sou apaixonado pelo som da gaita harmônica ali. Tem, como a gente falou, um dos maiores hits, que é a Can Get No Satisfaction. Então, assim, não tem como você não gostar. A menos que realmente não seja a tua praia. Não é tua praia Stones? Ok. Né? Você não vai gostar mesmo, pode entupir de hits, pode entupir de lado B, pode entupir do que for. Você não vai gostar e ponto. Mas, assim, se você minimamente gosta de Stones, esse disco aqui ele é muito bom. E assim, você pega aquela primeira fase, aquela fase mais inocente, onde os caras ainda não estão deslumbrados, eles ainda estão se esforçando para produzir. Como o Carlos falou, aqui eles têm uma virada. Daqui para frente a coisa já começa a ficar diferente. Daqui para frente já começa a aparecer muito Jagger Richards. Daqui para frente a banda já começa a ruir em alguns pontos. O Brian Jones vai ficando de lado. Vai vir o Mick Taylor. Mick Taylor vai sair também. O Bill Wyman vai sair. Quer dizer, tem um monte de coisa que vai acontecer na banda dali para frente. E eles estão aí até hoje. Quer dizer, uma banda que está aí até hoje, depois de mais de 50 anos, cara, os caras têm muita coisa. Quem quiser aproveitar, aproveita que ainda dá. 63 anos desde o primeiro então, show. Eu nem quis arriscar, porque essas horas para fazer conta eu já tô devagar. 61 desde o álbum de estreia. 60 desde esse que a gente tá falando. Exatamente. Então, realmente é chão, sabe? E é como eu falei, eu tive a oportunidade de ver eles em 2016, ainda com Charles Watts vivo, tocando. Eu não vi, acredito. Então, eu nessa eu levei vantagem. Eu falei assim, cara, eu entendi aquilo que a gente tava falando das despedidas, né? Eu entendi, é minha última chance de ver Stones. Então, eu fui lá assistir e foi, cara, foi um showzaço. Eu lembro que eu comentava assim com uns amigos meus, eu falei, cara, esses caras estão com mais de 70 anos e estão dando um espetáculo lá no palco. Não é tipo um showzinho, tipo, eu tô aqui cumprindo tabela porque eu já não preciso mais fazer isso. Não, eles estavam fazendo um puto de um show. E assim, eles têm uma banda de apoio que é extraordinária. O que aqueles caras tocam ali é incrível. E aí eu vou puxar a sardinha de novo, cara. O que o Keith Richards faz no palco, a guitarra dele ali, o carisma que ele tem. Tá assim, ó. As mãos dele estão assim, ó, não dá nem pra fazer. Na verdade, assim, por dentro ele tá... de tocar, né? Ele é um dos casos dos caras que não vão morrer nunca, né? Todo mundo morre, ele continua... Assim, ele tem um carisma no palco, assim, ele sorri, ele canta, ele brinca, ele conversa, ele começa a fazer piadinha e palhaçada com o Ron Wood, eles começam a rir entre eles ali, você não faz a mínima ideia do que eles estão falando, mas eles estão ali, e ele tá ali, cara, ele para, na vez dele cantar, ele vai e entrega o que ele tem que entregar, ele sabe que ele não é o Mick Jagger, e ele não faz questão de ser.
E com a posição dele, ele já sabe assim, ó, eu vou mostrar quem eu sou aqui, e, cara, é isso, vamos lá, sabe? É outra pegada, cara. É muito legal isso. Inclusive, uma coisa, que Fury, se bater as botas, ferrou, né? Acaba a humanidade, basicamente, né? Porque, assim, por exemplo, eu não sei se você viu uma vez, Carlos, teve uma vez na pandemia, que era tipo breaking news, que o Camp Rich tava positivo pra tudo menos coronavírus. Positivo pra tudo é foda, viu? Ele vai ser o nosso Munha. Exatamente. Aí você vê, né? O Charlie Watts, que era o cara mais regrado da banda, o cara mais controlado, que menos usou substância e tal, o cara de família foi primeiro, olha só. Aí fica pois é. É aquela história, né? Com certeza o Richard olhou pra ele assim, viu? Eu falei pra chutar o balde, você não quis. Agora vai ver. Enfim, mas finalizando aqui o episódio, agradeço o Carlos por ter aceitado aí a participação, eu agradeço por ter aceitado, enfim. A confusão é normal, enfim, do disco. Ô Jorge, eu vou fazer uma piada bem no seu estilo. Você arrumou errado agora que eu olhei, você arrumou errado aqueles discos ali. O Tattoo You tinha que estar na outra posição. Se for analisa. Mas aí já o disco. Aí você vê que o Between the Bottles aqui tá aqui, então assim, não tem como, né? Não então, pela ordem, mas é pra você formar o corpo ali, ó. Tá. Entendi. Entendi. Então, mas assim, enfim, mas divulga um pouco o seu canal aí, fala um pouco mais, enfim, e outras coisas do tipo aí, então. Não, fico muito grato aí pelo convite, né, sempre falar sobre Stones para mim é uma honra, um privilégio, embora às vezes eu fico até um pouco nervoso, assim, sob pressão, porque parece que eu entendo demais, não, que eu curto pra caramba a banda, né, a gente acaba sabendo uma informaçãozinha ou outra aí, né, mas assim, é sempre muito legal falar e legal ver que pessoas que são jovens, assim como você, também estão se interessando pela banda e estão divulgando isso, né? Que o rock, o classic rock, né? Porque eu vejo que o hard rock, o heavy metal, ele atrai o jovem com mais facilidade, né? E o classic rock, né? Mesmo os Beatles, muita gente se diz fã de Beatles, mas quem de fato simplesmente para ouvir Beatles, ou bandas como The Police, Dire Straits, né? Rolling Stones, acaba sendo aquele negócio que é banda de tiozão, né? É banda que meu avô ouviria, isso aí não é legal, né? Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né, para falar sobre a banda, né? E eu acho que assim, é um álbum que, apesar de tudo, né, ele é pouco falado ainda, né? Os Rolling Stones, eles passam a ter um destaque maior nos canais, na mídia, enfim, de maneira geral, a partir do Beggars Banquet. Então sempre que alguém traz conteúdo assim sobre os primeiros, né? E fica a dica aí, qualquer hora gravar sobre o Rolling Stones não. Agora aí vai ter o Now. Sobre o Now com comentário sobre o Out of Your Heads. Não vai ser bem Now, vai ser After, né? Mas tudo bem. Verdade. Então. Assim, galera, meu canal lá é o It's On Rock and Roll, né? Quem não segue ainda, se você escrever separado, vai aparecer a música dos Rolling Stones. Então eu sempre dou a dica o quê? Escreve tudo junto, sem espaço, que aí aparece o canal. Se você não for inscrito ainda, se inscreva lá, falo sobre várias coisas. E um pouquinho de Rolling Stones também, muitinho de Rolling Stones, né? E muito obrigado aí pela oportunidade e muito sucesso aí ao podcast, muito legal o formato. Eu confesso que tinha ouvido pouco, né? Eu tenho tido pouco tempo de ver vídeos longos assim, mas depois que você me convidou, eu vi ali alguns episódios, tudo, e gostei demais, cara. Segue com esse trabalho aí, que é muito importante aqui no YouTube, né? Trazer essa informação, esse papo descontraído aí com convidados. Eu gosto muito do formato aí. Depois eu faço um cortezinho aqui, também divulgo lá no meu canal, né, para que todo mundo possa ter acesso aí. Valeu, hein? Sim. Então, eu que agradeço, então. Despede a igreja do pessoal aí, antes que eu ofenda o meu peixe aí também, né, do canal aqui também, né? Isso. Bom, primeiro de tudo, agradecer o Carlos aí pela ilustre presença, foi um prazerzaço falar de Stones com você, conhecer um pouquinho, dividir um pouquinho do conhecimento, né, do teu conhecimento com a gente. Eu sou praticamente só um ouvinte, né? Eu tive a oportunidade de assistir os caras, eu tenho a discografia, eu ouço, mas ainda não. Eu sei pouca coisa perto do tanto de história que tem ali para buscar de Stones. Então foi muito legal poder compartilhar isso aqui. Agradeço o Jorge mais uma vez aí para a gente estar comandando aqui mais um episódio sobre um assunto que, putz,
todo mundo deveria pelo menos tirar um tempinho para escutar, que é Stones, né? Agradecer o pessoal aí que escutou ou assistiu a gente. É sempre muito bom estar aqui com vocês. A gente faz isso pensando não só no que a gente gosta, mas tentando mostrar para vocês também, para que vocês procurem conhecer, quem gosta, curtir, ver por um outro ponto de vista, né? Como a gente fala, bom ou ruim é uma questão de opinião, então aqui a gente só dá a nossa opinião e tudo bem concordar ou discordar, né? E é isso aí, até a próxima, valeu e vamos que vamos. Então, pessoal, já se inscreve nesse canal aqui, né? Ativar o sininho para receber essas notificações que são boas aqui, né? Tem que dar o like, compartilhar para os seus amigos que são de Stones, né? Fala que é sobre o Now, mas talvez sobre o War of Words, enfim. Então, aí também, enfim, pode divulgar para todo mundo aí que é fã da banda, enfim. Ou também para um cara para conhecer um pouco mais também, né? Enfim. Também segue eu aqui, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp sobre, enfim, qualquer coisa, enfim, só trate com todo mundo com respeito, obviamente, enfim, seguindo as regras, então é bom lá. Segue no Instagram do canal, né, que é @poddiscos, né, podcast Poddiscos ali, é fácil, que é uma rede mais fácil, né, que eu fico mais ativo ali. E também quem quiser escutar pelo áudio, né, tem aqui disponível também, né, para caso a pessoa não consiga ter tempo ver essas belas faces, né? Enfim, a gente tem tá conseguindo ter o tempo vendo o áudio aqui, né? Então, agradeço demais o Carlos aí, que já acompanha já um pouco tempo, já bastante tempo já o seu canal aí, inclusive. Então, bem bacana aí ter você aqui. E agradeço o Gleison aí por dividir aqui o espaço também comigo. E é isso, pessoal. Nos vemos na próxima e até mais. Falou, valeu.